Essa história bizarra começa numa manhã, quando o protagonista Barry vai pedir a mão da namorada Carol aos pais dela. Ele diz que juntou 8 milhões de dólares desde o colégio, mas que simplesmente não tem mais grana. A mãe da Carol diz que isso é desculpa esfarrapada, pois o casamento da filha única e preciosa deveria vir com presentes de luxo. O pai da Carol comenta que ouviu dizer que Barry herdou um apartamento bom que ele poderia vender. Barry explica que o apartamento é do pai e da empresa, então ele não pode simplesmente vender. A mãe da Carol perde a paciência na hora e diz que ele provavelmente só não quer gastar com a filha deles. Carol acalma os pais, diz que vai resolver tudo sozinha e faz um sinal para o namorado sair. Ela o segue imediatamente para ter uma conversa séria. Carol diz que a mãe tem razão e que Barry precisa achar o valor que falta. Barry responde que não consegue mais dinheiro. Carol começa a ficar mimada e diz que se ele quer casar com ela, tem que dar um jeito de conseguir essa grana. Barry percebe que não tem escolha e diz que vai resolver, mas precisa de tempo. Voltando rápido, ele diz que assim que tiver o dinheiro, eles se casam o quanto antes. A ação avança horas para um café onde Barry trabalhou o tempo todo. Colegas dizem que ele come pouco no almoço e economiza demais, mas ele diz que não tem escolha. De repente, ele ouve a voz da amada Carol conversando com uma amiga sobre o casamento. Uma amiga diz que ultimamente só ouve falar de dinheiro, e fica claro que Carol está traindo o protagonista com um senhorio rico. Depois de um tempo, a amiga pergunta se ela vai mesmo casar com Barry, que não é rico. Carol diz que não tem escolha, pois descobriu que estava grávida há poucos dias e precisa casar logo. Ela também acrescenta que pode se livrar de Barry rapidinho com um acordo de propriedade. O protagonista percebe que seu coração está em pedaços, enquanto Carol tenta ligar para ele, sem saber quem está ali. Barry tenta fugir para a sala dos funcionários, enquanto Carol volta a agir e insultar um homem que ela nem reconhece. Finalmente, ela diz que vai reclamar com o gerente sobre um lugar tão patético. Barry corre para o corredor e acaba na sala dos funcionários para recuperar o fôlego. As emoções o dominam e ele entende que passou todo esse tempo com uma pessoa extremamente interesseira. Ele é interrompido por uma ligação da mãe perguntando se ele pode buscar a irmã no aeroporto. Barry diz que o turno dele está acabando, tira o avental, se lava e vai para o aeroporto. No chuveiro do escritório, ele se emociona de novo e percebe que está ficando triste demais com tudo isso. Com raiva, ele diz que a namorada só pensa em dinheiro e não se importa com mais nada no mundo. De repente, ele ouve uma notificação do sistema dizendo que a economia global está mudando, reduzindo o valor do dinheiro a 1/1000º do atual. O sistema também informa que o dinheiro que Barry tem agora não mudou, mas ele acha que é estresse. Sem pensar duas vezes, ele se veste e vai para o ponto de ônibus. Lá dentro, pergunta ao motorista quanto custa uma passagem só de ida para o aeroporto. Para surpresa dele, as pessoas riem e dizem que essas histórias são para ninar. Um passageiro diz que dinheiro só vai ser usado para ônibus num universo paralelo onde Barry é presidente. Barry se pergunta o que há com essas pessoas e por que ficam surpresas com uma passagem de ônibus custando pouco mais de 1000 ienes. Sem dar muita importância, ele se vira para o motorista e pergunta de novo o preço. Um passageiro diz que mesmo que Barry vendesse o corpo, não ganharia um iene. Barry pergunta para o homem atrevido o que diabos está acontecendo, dizendo que só perguntou o preço da passagem. Ele também afirma que tem uns 200 ienes, mas as pessoas não acreditam e dizem que é muito dinheiro. Um passageiro malandro diz que vai pagar a passagem de Barry hoje. Barry olha em volta e vê que não há câmeras, então não é pegadinha. O motorista o apressa, dizendo que ele tem que pagar ao sair para não atrasar a linha. Barry, sem pensar, tira uma moeda de 100 ienes e diz que tem duas. Quando as pessoas veem isso, ficam chocadas, pois não viam moedas tão grandes há muito tempo. O passageiro malandro diz que isso não pode ser, pois um cara desses não teria tanto dinheiro. Barry lembra das palavras estranhas do sistema e tenta entender se tudo é verdade. Ele ainda tenta pagar, mas o motorista diz que não tem troco. Barry olha bem para a moeda e se pergunta se 100 ienes é mesmo tanto dinheiro assim agora. Ouvindo expressões estrangeiras dos outros passageiros, ele percebe que eles estão tramando algo. Então decide fingir que não entende nada e vai embora. Sem perder tempo, ele pula do ônibus para tentar descobrir o que está acontecendo. No aplicativo, ele descobre que um celular custa só um sim e um Rolex caro não passa de 1 iene. A ideia do que acontecerá com as 10.000 notas que ele recebe de salário o assusta, pois podem virar pó. Para garantir alguma segurança financeira, Barry decide ir ao banco. Depois de um tempo na agência, ele finalmente ouve o número dele e vai para o terceiro guichê. Cumprimentando a funcionária, ele diz que quer fazer um depósito e ela pergunta quanto. Barry diz que quer depositar 100.000 ienes e que quer ativar o Internet Banking e pagamentos móveis. A funcionária do banco diz que é uma quantia muito grande para ela lidar sozinha e que vai chamar o gerente. Depois de um tempo, colocam as notas numa máquina especial que conta o dinheiro e descobrem que Barry não mentiu. Barry, enquanto isso,
recebe uma notificação do sistema que grandes somas de dinheiro agora passam por checagem de falsificação. Depois de um tempo, ele vai para a sala VIP para fazer as verificações finais. Barry pergunta à funcionária se terminaram o procedimento, e ela responde que confirmaram os depósitos. A funcionária também pergunta se ele quer depositar tudo agora. Barry diz que quer ficar com os 3 ienes para ter um trocado. Um momento depois, a porta da sala se abre rapidamente e várias pessoas entram. Uma delas é Carol, que diz ao novo namorado que fez tudo como ele pediu e fez Barry casar com ela. Sem esconder alegrias dos olhos, ela diz que agora é quase uma mulher casada. O pretendente dela diz que há um certo charme em roubar a mulher de outro e que ele gosta disso. Barry assiste a cena e diz que nunca suspeitou dela de algo tão vergonhoso. Carol olha para o protagonista surpresa e pergunta se ele veio ali para pedir um empréstimo, mas Barry declara que nunca vai casar com ela. Carol diz que para uma garota bonita como ela, ter um amante é normal. Barry diz que Carol se mostrou a pior mulher que ele já conheceu. Uma funcionária do banco para e diz que o gerente quer falar com ele. O namorado da Carol diz que esse cara insultou a amada dele e, portanto, deve se desculpar. Barry diz que não aceita essa atitude e que não se opõe a uma briga, mas que vai acabar mal para o oponente. O oponente diz que é presidente de uma grande empresa e um homem muito rico. Ele também afirma que pode bloquear todas as operações do banco com um estalar de dedos. A segurança chega com a discussão e o pretendente da Carol declara que há um homem ali que não pertence à sala VIP e precisa ser expulso. Os seguranças dizem que esse homem é agora um dos investidores mais importantes. O gerente do banco também entra na sala e pede desculpas a Barry, dizendo que estava voltando apressado de uma reunião de diretores. Ele também afirma que Barry depositou uma quantia significativa de dinheiro no banco e que vão emitir um cartão Black Diamond imediatamente. Carol e o namorado questionam a autenticidade do dinheiro e dizem que esse garoto não pode ter tanto. O gerente fica muito irritado ao ouvir isso e diz que não vai tolerar insultos aos seus funcionários e às suas habilidades de checagem de notas. O empresário entende que as coisas estão ruins e pede desculpas ao gerente, dizendo que lamenta muito o que disse. Carol também tenta ingenuamente reconquistar o protagonista, dizendo que não acreditava que ele ficaria do lado do velho. Barry afasta a mulher materialista e pede ao gerente para tirar essas pessoas dali imediatamente. O gerente diz que cumprirá o pedido imediatamente e ordena que os seguranças expulsem essas pessoas. Depois de um tempo, Barry chega ao aeroporto, apesar da visita ao banco ter demorado mais do que o planejado. Barry imagina que a irmã já deve ter chegado e espera que ela não esteja cansada de esperar. Momentos depois, ele sente o toque suave de uma mão e ouve a voz da irmã perguntando por que demorou tanto. Barry sorri e se vira para a interlocutora, que diz que ele agora lhe deve uma barra de chocolate. O protagonista diz que teve que ficar até tarde, mas concorda em compensar de alguma forma. Olhando para a irmã, ele percebe que ela está charmosa como sempre, e sugere irem a um café tomar algo. Olhando em volta, eles descobrem lojas incomuns e declaram que a cidade deles nunca viu nada assim. A irmã do protagonista sugere que eles não se apressem, pois tudo no aeroporto é caro e seria melhor ele sair da área. De repente, um jovem esbarra no protagonista, empurrando-o deliberadamente e demonstrando sua audácia. Esse homem acaba sendo um colega de classe da irmã de Barry, que diz que pode pagar para eles se forem ao café. Eles também começam a rir de Barry, dizendo que ele não consegue nem para café, pois se veste como um pobre. Barry pergunta à irmã se ela conhece essas pessoas, ao que a garota responde que os conheceu recentemente, e eles disseram que estudam na mesma turma que ela. Imediatamente depois, ela pede ao irmão para não se intrometer, dizendo que essas pessoas não valem atenção. O estudante arrogante diz que esse homem provavelmente nem tem dinheiro para uma garrafa de água, então é melhor ele não vir. A namorada dele pede para ele não se intrometer, pois ele pode pegar pobreza e isso não é o que eles querem. Barry recebe de repente uma missão que exige que ele gaste 1 iene em 2 horas para receber um impulso físico. O protagonista joga uma moeda e diz que queria muito algo assim para dar uma lição nessas pessoas. A namorada do estudante atrevido diz para ele parar de perder tempo com perdedores. Ela também faz uma expressão muito estranha, tipo a garganta dele tá seca. Vendo isso, o estudante diz que vai comprar algo para ela beber para matar a sede. O flerte peculiar deles atrai a atenção de muita gente que de repente sai correndo para um lugar desconhecido. Um garoto irritado grita com as outras pessoas para olharem por onde andam. A garota ao lado deles diz que tudo no café será grátis hoje e decide conferir. O líder desse grupo de estudantes se surpreende que num café tão caro tudo será vendido de graça. Chegando perto da funcionária do café, ele pergunta se tudo será mesmo grátis hoje. A garota diz que é exatamente assim, pois hoje este cliente está pagando a conta toda, apontando para Barry. Barry diz que como está muito quente hoje, todos podem beber o quanto quiserem. Logo depois, ele se vira para a irmã e pergunta se ela gosta dessas bebidas, ao que a garota responde que tem um gosto meio amargo.
O estudante pergunta ao protagonista o que ele está tentando fazer, ao que ele responde com outra pergunta. Ele também quer uma bebida. Barry diz que se ele agradecer, ele até compra uma bebida para ele. O estudante atrevido diz que não vai agradecer por esse café barato, pois nem cães bebem isso no exterior. Suas palavras têm consequências, pois todas as pessoas ao redor começam a olhá-lo com irritação. Barry aconselha o estudante a escolher as palavras, ao que ele responde que não precisa de bebidas que pobres que nunca viajaram bebem. Cidadãos no aeroporto dizem que ele precisa se abster de criticar quem ofereceu um serviço de coração. Eles também falam sobre a necessidade de dar uma lição nesse canalha que tenta humilhar pessoas que ele não conhece. O jovem espancado tenta chamar os amigos para pedir ajuda, para que eles o tirem dessa situação difícil. Moradores irritados perguntam aos amigos do estudante se eles são cúmplices dele, ao que eles respondem que não o conhecem. Barry diz que nenhum pirralho pode ter a irmã dele acenando com trocado. A irmã do protagonista diz que gastaram bastante dinheiro, mas Barry responde que para ele tais quantias não são nada. Depois de um tempo, ele chega a um ponto de táxi para descansar. O sistema notifica o protagonista que a tarefa foi concluída e o bônus foi distribuído de acordo com suas características. O sistema também o informa que sua resistência aumentou 3 vezes em comparação com uma pessoa normal. A irmã de Barry pergunta para onde foi o táxi que eles chamaram, ao que ele responde que agora vai dar uma olhada mais de perto no navegador. Mais alguns minutos se passam, e a irmã do protagonista chama a atenção dele para o fato de que um carro muito bonito parou ao lado deles. Neste carro senta-se uma empresária chamada Jean, que pergunta a Barry o que ele está fazendo ali. Barry diz que veio buscar a irmã e vai levá-la para o dormitório da universidade. A irmã de Barry diz que ela mesma chegará ao dormitório, para que ele não perca a chance de trabalhar com uma mulher tão bonita. Jean pergunta a Barry sobre o que eles estão falando, ao que ele afirma que gostaria de entrar no carro deles. Barry reflete que sempre lutou financeiramente, então mesmo que esse seja seu único pagamento não é ruim. Depois de um tempo, Jana diz a ele que ele deve olhar todos os materiais da apresentação enquanto tiver a oportunidade. Jan também diz que se o projeto for aprovado, o bônus dele será de vários 100 ienes. Mas Barry afirma que sente que caiu na armadilha do gerente dele. Ela também coloca a mão na coxa dele e diz que ele ficou muito arrogante, ao que ele responde que ela precisa prestar atenção na estrada. Jana sorri e diz que ele deve se orgulhar do fato de ter caído na rede dela. Depois de um tempo, eles chegaram com sucesso ao prédio principal da corporação. O local de trabalho de Barry já está sendo invadido por algum canalha chamado Ogawa, que está tentando se livrar de seus pertences pessoais. Barry tenta descobrir o que tudo isso significa, ao que Ogawa diz que ele não tem mais lugar no departamento de desenvolvimento e a partir de hoje ele está demitido. Barry exige que seu interlocutor devolva o que lhe pertence, mas este faz uma contrapergunta sobre por que ele deveria fazer isso. Ogawa pergunta a ele se ele realmente vai resolver tudo com uma briga e balança o braço para desferir um golpe poderoso. Barry intercepta o golpe do tolo insolente e imediatamente agarra a palma da mão dele. Momentos depois, ele pressiona um de seus pontos de ataque e o desafiador Ogawa cede instantaneamente. Um dos funcionários senhores intervém e pede a Barry que solte imediatamente a mão do homem. Ele também afirma que as habilidades de Barry não são excepcionais e que ele decidiu passar esta apresentação para Ogawa. Barry pergunta ao gerente se ele está realmente tentando roubar um projeto que ele criou do zero na última hora. O gerente diz que se ele não estiver satisfeito com algo, ele pode ir para o inferno, mas Anna intervém. Ela afirma que nunca permitirá que isso aconteça porque Barry desenvolveu este projeto desde o início, o que significa que não há substituto para ele. O gerente diz que essa questão não diz respeito a Jana, mas a garota afirma que eles não têm o direito de dar ordens diretas aos subordinados dela. O gerente diz que muito em breve, Jana verá tudo sozinha e se arrependerá amargamente de sua decisão. Jean diz a Barry para não se preocupar com isso e recomenda que ele se concentre em se preparar para a apresentação. Barry reflete que, embora sua gerente seja rigorosa em seu trabalho, ela realmente sabe como cuidar de seu pessoal e protegê-los. Depois de um tempo, a ação se move para uma sala de conferências onde a apresentação do projeto deve acontecer. Jana termina sua apresentação de seu projeto dizendo que o trabalho deles está completo. O presidente da Kia diz que foi incrível e que eles superaram todas as expectativas. Jana dá um tapinha na mão de Barry e diz que ele fez um excelente trabalho preparando o material da apresentação. Barry sorri e reflete sobre o fato de que sua gerente está se aproximando demais dele e mostrando muita atenção. Akira diz que assim que o presidente da empresa deles aparecer, eles discutirão a questão de acertar as dívidas. Jana olha atentamente para o presidente e pergunta sobre que tipo de acerto de dívidas ele está falando. O gerente malvado diz que as demonstrações financeiras da empresa mostram dívidas de várias centenas de milhões, e a esse ritmo eles nem conseguirão pagar salários. Jana diz que tudo isso é um completo absurdo, pois não há nada disso nos livros contábeis da empresa. O gerente diz que ela foi completamente enganada por essas pessoas idosas porque o livro que ela olhou na verdade se mostrou falso. Zana pergunta se eles realmente planejam atraí-la para uma armadilha desde o início, ao que seu oponente ri e diz que ela foi pega perfeitamente.
Zana diz que esta empresa é algo que ela construiu com seu suor e sangue, e agora eles estão simplesmente tentando tirá-la. Seu oponente diz que eles já fundaram uma nova empresa e serão eles a assinar um grande contrato em termos favoráveis. Ele também diz que o presidente desta empresa comprará toda a história por meros 90 ienes, ao que Jan responde que esta é uma tentativa descarada de tirar vantagem de sua fraqueza temporária. Seu oponente Kawasaki diz que ela provavelmente não conseguirá nem mesmo obter uma quantia tão pequena. Depois de um tempo, o presidente da empresa, Kinoshita, chega ao salão e imediatamente atrai os olhares de admiração de todos os presentes. Um de seus companheiros diz que sente muito por arrastá-lo para tal situação, mas ele gostaria muito de conhecer a pessoa que contribuiu com 100 mil ienes. Momentos depois, o gerente da filial que já havia conhecido Barry mais cedo olha para ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Seu colega se pergunta em surpresa se este é o homem de quem eles falaram, ao que Barry acena com a cabeça. Kinoshita se apresenta com respeito e diz que é uma grande honra para ele conhecer Barry neste lugar. Kawasaki fica chocado e se pergunta se o presidente está confundindo o garoto com outra pessoa, já que Barry é apenas um zelador. Kinoshita chama Kawasaki de tolo patético e diz que o homem depositou 100 mil ienes no banco sem pensar, apenas entrando. Barry, enquanto isso, diz que comprar a empresa deles ainda não é possível porque os documentos se mostraram falsos. Ele também diz que há mais uma coisa que precisa ser resolvida antes que eles possam se separar pacificamente. Jan pergunta a ele sobre o que ele está falando, ao que Barry afirma que essas pessoas estavam falsificando os livros e tentando vender a empresa ilegalmente. Ele se vira para um de seus companheiros e pede uma investigação minuciosa, acrescentando que eles estão prontos para total cooperação. O gerente da filial confirma que eles envolverão as autoridades competentes e conduzirão uma investigação completa para identificar os responsáveis. Kawasaki, em desespero, não consegue acreditar no que está acontecendo e declara que todas essas são acusações falsas. Depois de um tempo, notícias aparecem nos jornais de que o funcionário foi preso por desvio de fundos e envolvimento na criação de relatórios contábeis falsos. Barry e Jane decidem celebrar a ocasião com um jantar juntos, e a garota o agradece por tudo que ele fez por ela. Jana também diz que ele salvou a empresa dela, que é a coisa mais importante em sua vida, e acrescenta que ela aprecia muito isso. Barry diz que gostaria de confiar a gestão da empresa a ela, mas no futuro, ela precisa ser mais cuidadosa e não se permitir ser enganada tão facilmente. Jana sorri e diz que ela realmente cai em truques facilmente, então isso não será fácil para ela. Depois disso, ela se levanta e diz que quer propor outro brinde. Após alguns momentos, ela tem dificuldade para andar e escorrega no chão liso. Barry imediatamente corre para frente, impede a garota de cair e pergunta se ela está bem. Jonah diz que torceu o tornozelo e precisa ficar em seu quarto de hotel, então olha para ele de forma sugestiva. Ela também diz que espera que ele não faça nada estranho, ao que Barry responde calmamente que ela não precisa se preocupar com ele. Passam-se alguns minutos e eles se encontram em um quarto bastante caro. Barry verifica se tudo está bem com Jan e diz que, nesse caso, ele pode muito bem cuidar de seus negócios. Assim que ele se vira, Jana decide agir e enrosca a perna nele. Barry se vira para ver uma linda garota se jogando em seus braços. Olhando para ele, ela sorri porque desta vez foi ele quem caiu na armadilha, apesar de sempre dar conselhos aos outros. Barry decide entrar na brincadeira com sua parceira e corre para a cama para deitá-la cuidadosamente lá. Um momento depois, ele diz que vai beijá-la para celebrar a grande vitória na corrida corporativa. Várias horas se passam e Jan sorri e diz que ainda não consegue acreditar que Barry caiu no truque dela. Ela também perguntou a ele que tipo de pessoa ele é se ele poderia fazer coisas tão extenuantes por 6 horas sem parar. Barry sorri e a lembra que foi ela quem o provocou primeiro a fazer tais coisas. Jana diz brincando que ela não esperava que a juventude de hoje tivesse uma resistência tão incrível. Imediatamente depois disso, ela pula nele novamente e diz que não aguenta mais. Um pouco mais de tempo se passa e Barry recebe uma notificação de que ele deve gastar 1 iene antes do final do dia para receber um bônus aleatório. Barry pergunta à sua nova namorada o que ela pensa sobre ele investir na empresa dela. Jana diz decisivamente que ela seria contra tal decisão porque é muita influência da parte dele. Ela também diz que após o incidente, a empresa sofrerá algumas perdas, mas eles se livraram da infecção e eventualmente sairão por cima. Depois disso, ela beija o personagem principal e diz que esta será a melhor gratidão para seu maior investidor. Ela então tenta se afastar, mas percebe que está fazendo isso com uma dificuldade incrível. Jin fala sobre como ela está literalmente desmoronando, tudo por causa da intensidade incrível de algumas das ações que ela realizou com Barry. Barry pergunta a ela por que ela não tira o dia de folga, ao que a garota responde que eles têm uma reunião importante hoje e ela simplesmente tem que estar lá com grande dificuldade, mas mesmo assim ela diz que tem que alcançar tudo sozinha. Barry está se despedindo de sua parceira, pensando que talvez possa descansar nesse caso quando de repente recebe um telefonema. Após receber a ligação, ele percebe que é seu melhor amigo, cuja tia foi hospitalizada ligando para ele. Saltando de seu assento, ele imediatamente vai ao hospital para visitar seu amigo e sua parente.
O melhor amigo do protagonista, Yamaguchi, já está lá sentado ao lado de sua tia. A senhora idosa diz com tristeza na voz que nunca esteve doente antes, mas agora se encontra em tal apuro. Barry descasca uma maçã e diz à mulher que é apenas o cansaço acumulado ao longo dos anos cobrando seu preço. Ele também sorri e lembra que quando eram estudantes ele comia em casa dela com muita frequência. Barry entrega uma maçã descascada à tia dizendo que isso lhe dará força para combater a doença. Yamaguchi considera pedir dinheiro emprestado a um amigo, mas muda de ideia ao ver que a empresa de Barry não está indo bem. Depois de um tempo, uma enfermeira bonita entra na sala acompanhada por 2 enfermeiros jovens e fortes. Um dos enfermeiros diz que a paciente precisa ser transferida para outro quarto imediatamente, aconteça o que acontecer. Yamaguchi se coloca no caminho dos enfermeiros e pergunta o que aconteceu e por que ela está sendo transferida. Ele também diz que providenciará a hospitalização em alguns dias e pede para não a expulsarem. A enfermeira olha para ele surpresa e diz que a tia está sendo transferida porque foi recebido um pagamento de 1 iene em dinheiro. Yamaguchi pergunta à enfermeira de onde veio o dinheiro, ao que ela responde com um sorriso que Barry pagou por tudo. Os enfermeiros levantam a tia nos braços e dizem que a levarão pessoalmente para a enfermaria, perguntando se está tudo bem com ela. A mulher sorri e diz que está feliz por estar na companhia de homens tão incríveis, observando que já se sente melhor. Os enfermeiros satisfeitos dizem a ela para se segurar firme e dizem que estão indo para a sala VIP. Depois de um tempo, eles se encontram em uma ala especial de hospital destinada a pacientes de alta renda. Os homens dizem às mulheres que elas podem chamá-los a qualquer momento porque eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Yamaguchi, enquanto isso, diz que se sente como se estivesse sonhando e pede a Barry para dar um tapa nele para ter certeza de que não é um sonho. Barry felizmente atende ao pedido de seu amigo e lhe dá um golpe poderoso, fazendo-o gritar alto. Yamaguchi pede a ele para ir com calma, ao que Barry responde que esta é sua punição por esconder os problemas com o pagamento do tratamento. Yamaguchi pede desculpas por esconder tudo, mas Barry entende por que ele fez isso. Ele imediatamente diz que se Yamaguchi ficar sem dinheiro, ele deve contatá-lo imediatamente, porque a saúde de sua tia é uma prioridade. Momentos depois, Barry recebe uma notificação do sistema de que ele completou a tarefa e recebeu a habilidade de ferramenta de medição em forma de olho. Barry lê cuidadosamente a descrição de sua recompensa e se pergunta o que esse bônus significa. Enquanto isso, nos mudamos para a próxima sala onde uma jovem pergunta ao pai como ele está se sentindo. Essa garota acaba sendo Yamada, uma estudante da universidade onde a irmã do personagem principal foi admitida. A garota pergunta ao pai se deve chamar um médico, ao que ele responde que está bem e quer passar a gestão da empresa para ela. Entregando um caderno, ele diz que contém materiais sobre o projeto atual. Se assinarem o contrato, conseguirão estabilizar a situação financeira. O pai de Yamada diz que o projeto é perfeito para a especialização dela, então ela certamente terá sucesso. Yamada promete pensar em tudo com cuidado e pede ao pai que apenas descanse para se recuperar o mais rápido possível. Depois de terminar de visitar o pai, ela sai do hospital pensando que se apressar, certamente chegará a tempo para a palestra. No caminho, ela encontra uma avó estranha que declara que a garota foi trazida aqui de propósito, pois é uma verdadeira filha do dinheiro. Sem pensar 2 vezes, a garota se dirige para o seu, sem saber que uma cena estranha está sendo preparada. Encontrando-se a poucos passos de Yamada, a idosa de repente perde o equilíbrio e começa a cair. Agarrando a perna de Yamada, ela começa a choramingar e diz que os jovens devem prestar atenção por onde andam. Yamada fica confuso com a situação e se pergunta se ela realmente bateu na avó. Quando de repente 2 homens afirmam que viram tudo, um deles se aproxima da mulher e diz que a garota está se comportando de forma muito indecente e que eles entrarão em contato com a instituição de ensino dela. Barry chega a tempo e ampara a garota, impedindo-a de cair, perguntando se ela está bem. Ele repete a pergunta quando de repente seu sistema notifica que o resultado da medição do olho é F36. Barry está tentando descobrir o que esse índice significa, pois ele está acostumado a medir tamanhos de busto em categorias completamente diferentes. Enquanto isso, a velha continua sua histeria, alegando que a estudante a atingiu sem nem mesmo olhar para ela. Confusa, Yamada diz que talvez ela estivesse apenas com muita pressa e acidentalmente bateu na mulher. Barry a impede e diz que se ela admitir a culpa, cairá na armadilha dessas pessoas. Ele reflete sobre como esteve observando o que acontecia o tempo todo com sua habilidade funcionando em segundo plano. Barry explica que quando Yamada passou a apenas 3 centímetros de sua avó, ela se inclinou deliberadamente para frente para se aproximar. Ele também relata que havia pessoas com câmeras atrás dele filmando o momento para usar depois como prova. Barry acrescenta que foi um local ideal para filmar, pois permitiu que todas as falhas na encenação fossem escondidas. Yamada pergunta a Barry se ele está dizendo a verdade, ao que ele sorri e admite que inventou tudo. Ele também acrescenta que essas pessoas parecem uma equipe de filmagem de verdade e se pergunta se ela tem fugido de alguém recentemente. Yamada pensa por um momento, então se vira para a avó estranha e diz firmemente que ela definitivamente não a machucou.
A mulher, fingindo fraqueza de vítima, pergunta se ela tem certeza, já que supostamente está prestes a fazer uma cirurgia. Mas então Barry sugere sutilmente que o hospital, a propósito, está cheio de câmeras. Yamada afirma com confiança que concorda em assistir ao vídeo, mas acrescenta que filmagens regulares nem sempre conseguem refletir com precisão todos os detalhes. Ela também diz que agora existem tecnologias de câmera lenta que permitem capturar até uma fração de segundo, e com a ajuda delas, é possível descobrir toda a verdade. Yamada declara solenemente que se ela for considerada culpada, compensará todas as perdas, mas se acontecer o contrário, a compensação moral será retirada deles. A avó imediatamente se assusta com uma ameaça tão calma, mas assustadoramente lógica, e rapidamente foge murmurando algo inarticulado. Yamada observa com orgulho esses vigaristas passarem e diz que nunca permitirá que ninguém a trate injustamente. Barry pergunta com interesse como ela sabe sobre tais tecnologias, ao que a garota ri e admite que inventou tudo sozinha. Um sorriso caloroso, uma leve centelha de respeito mútuo e compreensão acende entre duas pessoas engenhosas. Yamada declara seu nome e agradece a Barry por sua ajuda rápida e decisiva. Barry também se apresenta em resposta e acrescenta que está um pouco ocupado agora, mas se ela quiser, eles podem sair para passear mais tarde. Ele a observa ir embora, imaginando se talvez tudo isso seja apenas uma forma de mantê-lo sob controle sutilmente. No entanto, ele sorri e decide que é melhor não se aproximar demais de pessoas sinceras que têm suas próprias ambições. Depois de algum tempo, ele percebe que o relógio já está bem atrasado. Após sair do hospital, ele vai para casa, para um de seus apartamentos alugados. Acomodando-se no sofá, ele decide verificar o que há em seu site de streaming favorito hoje. Com apenas alguns cliques, ele se encontra em uma transmissão ao vivo, uma competição entre dois streamers na qual a famosa deusa da dança participa. Uma streamer chamada Celine está claramente na liderança e agradece a todos os seus fãs por apoiarem seus talentos na área. Sua rival Abigail pede apoio de sua audiência, especialmente daqueles que vêm do segmento de jogos. Celine comenta com um sorriso sarcástico que Abigail parece estar perdendo e pergunta sarcasticamente se ela deveria jogar com os pés. Como zombaria, ela realmente começa a debater se deve mostrar o quão boa ela é em jogar com os pés. Barry ativa sua habilidade, uma ferramenta para medições ultra precisas, e começa a estudar cuidadosamente o que está acontecendo. Sem pensar duas vezes, ele escreve nos comentários que algo está claramente errado com as pernas dela, porque até a mesa ao lado dela parece ter começado a se deformar. Celine fica irritada com esses comentários e exige uma explicação de Barry sobre se ele assistiu ao stream com atenção. Alguns minutos depois, ele recebe uma notificação de que foi bloqueado deste canal por um ano inteiro. Os espectadores imediatamente começam a defender Celine, chamando Barry de uma pessoa patética e tóxica e um perdedor dependente. Barry está indignado com uma violação tão flagrante da liberdade de expressão e decide que algo deve ser feito urgentemente. Para se vingar de Celine por bloqueá-lo, ele muda para o stream de Abigail. Abigail diz que a competição está quase acabando e pede qualquer apoio financeiro para tentar ficar à frente. Barry ignora o clima sombrio no chat e envia ousadamente vários presentes extremamente caros de uma vez. Celine assiste chocada enquanto as doações chegam e percebe que o equilíbrio de poder mudou drasticamente. A interface do site mostra que Abigail recebeu um grande número de navios, cada um custando somas fabulosas. Com um salto brusco, Abigail assume a liderança e agradece sinceramente ao seu principal doador. Celine tenta descobrir quem enviou tais somas de dinheiro e percebe que cometeu um erro terrível. Em um último esforço desesperado, ela se volta para sua audiência tentando arrancar algum dinheiro deles. Barry não hesita em enviar mais 10 navios gigantes para finalmente acabar com isso. Celine entende que perdeu por uma margem enorme, já que sua audiência não é capaz de competir com tal doador. Barry se pergunta qual o sentido de calar os outros se isso não resolve nenhum problema. A audiência imediatamente muda de lado e exige que Celine peça desculpas a Barry, que foi bloqueado sem motivo. Celine relutantemente, mas claramente admite seu erro e diz que está pronta para ser punida. Barry, enquanto isso, sai do stream e recebe várias mensagens privadas de Abigail. Ela agradece pelo apoio, acrescentando que faz streams por diversão e não precisa de presentes tão caros. Ela também se oferece para devolver o dinheiro se Barry achar necessário, e ele a suspeita brevemente de fraude. No entanto, ele responde rapidamente que tais quantias não significam muito para ele e ela pode ficar com elas. Abigail sugere se encontrarem e jantarem juntas como amigos para retribuir de alguma forma a gentileza. Barry fica um pouco surpreso e se pergunta se ela acha que ele está tentando ganhar o favor dela com presentes. No entanto, ele percebe que não tem segundas intenções e concorda em apenas conversar. A cena muda para uma luxuosa vila localizada na beira do rio. A vila pertence a uma família muito rica que claramente não tem problemas com dinheiro. Uma mulher adulta acusa sua filha Abigail de passar muito tempo fazendo streams. Abigail diz à mãe que este é o seu trabalho e, como já terminou tudo, agora pode passar tempo com a família. Sentada ao lado da mãe, ela diz que nunca deixaria sozinha por muito tempo. A mãe de Abigail diz a ela que ela já recebeu vários milhões da família, então não precisa trabalhar. Abigail ri e diz que não trabalha apenas pelo dinheiro, porque ela realmente gosta de fazer a diferença para sua família.
Ela também fala sobre como conhece pessoas muito interessantes nesse trabalho e mostra sua correspondência com Barry. A mãe de Abigail diz que ela já tem um pretendente, uma das maiores corporações. Abigail diz que não está pronta para pensar nisso agora, ao que a mulher responde que está apenas transmitindo uma mensagem e não a forçando a nada. Enquanto isso, a cena se move para a cidade à noite, onde Barry decide sair para respirar o ar noturno. Enquanto caminha pela cidade, ele percebe que está com um pouco de fome e decide passar para ver seu amigo em uma lanchonete. Ele entende que não há nada mais saboroso do que kebabs fritos e muita cerveja. Sem pensar duas vezes, ele vai a uma loja chamada Hank's Fried Snacks. O velho Hank está passando por algumas dificuldades financeiras e pede ao seu senhorio que adie seus pagamentos por um tempinho. A senhoria diz que ela está administrando um negócio aqui, não uma caridade. Ela também afirma que ele pode usar seu equipamento como garantia e pagar o aluguel se precisar. Hank não acredita no que está acontecendo quando de repente a senhoria se vira para seus subordinados e diz a eles que eles devem levar tudo o que está aqui. Hank afirma que esses fogões foram feitos sob medida, custaram dezenas de milhares e não valem o dinheiro que ele lhe deve. O jovem insolente diz que ninguém comprará essas velhas peças de ferro e levá-las para pagar a dívida seria misericordioso. Barry decide imediatamente intervir no que está acontecendo, colocando a mão no ombro desse cara insolente para detê-lo. O homem irritado se vira para o protagonista e pergunta o que diabos ele está fazendo aqui, mas rapidamente percebe que não consegue se mover. Barry pergunta à senhoria quanto Hank lhe deve, acrescentando que ele pagará por tudo. A senhoria olha para ele com ceticismo e tenta descobrir se esse garoto está brincando quando ele diz que pode pagar toda a dívida. Depois de pensar um pouco, ela diz que não concordará com isso, mesmo que ele pague. A mulher também diz que, em um momento por bondade, ela concordou em alugar a loja para esse velho a um aluguel baixo. Do ponto de vista dela, essa área agora está prestes a se tornar uma rua comercial movimentada e, portanto, ela não pode manter o preço no nível anterior. A senhoria também afirma que uma grande rede de lojas quer alugar suas instalações por um preço melhor. Barry, sem pensar duas vezes, decide recorrer ao seu telefone para contatar as pessoas certas. Ao mesmo tempo, a senhoria diz que se eles estiverem dispostos a pagar de 30 a 50 mil por mês, então ela pode ceder. Barry, enquanto isso, agradece ao seu amigo por seus esforços na preparação urgente dos papéis necessários. Sem pensar duas vezes, ele diz que não há mais nada a falar com uma senhoria tão gananciosa, acrescentando que o lugar já lhe pertence. A senhoria ri e diz que nunca acreditaria em tal blefe, observando que ela construiu tudo do zero e não o venderia por uma ninharia. Ela também ordena que seus companheiros continuem tirando tudo daqui até que não reste nada. Barry decide não deixar isso acontecer e fica no caminho dos dois capangas, bloqueando instantaneamente seus caminhos com as mãos. Logo depois disso, ele os joga para trás com o poder imparável que recebeu graças ao sistema. A senhoria olha para ele horrorizada, perguntando o que diabos ele está fazendo, e ameaça chamar a polícia. Barry tira o pó das mãos e diz que ela apenas comprou o direito de usar a loja, nada mais. Alguns momentos depois, no meio da noite, vários veículos de construção aparecem para iniciar a construção. Barry sorri e diz que comprou toda a terra sob esta rua comercial em apenas alguns minutos. Os construtores se voltam para seu novo chefe e perguntam quais serão suas instruções. A senhoria olha para os veículos de construção que apareceram do nada e se pergunta o que eles estão fazendo. Barry diz que se ele quiser, ele pode começar a construir neste lugar agora mesmo e então estará vazio, e ela não o venderá para ninguém. Ele também diz que perderá apenas um pouco de dinheiro, pois para ele tais despesas são uma ninharia. A senhoria percebe que simplesmente não pode fazer nada contra um homem tão rico e cai de joelhos. Ela diz que nos últimos anos sua família falhou em todos os seus investimentos e eles vivem apenas do aluguel desta rua comercial. Como um compromisso, ela diz que está disposta a cortar o aluguel pela metade e não cobrar mais por água e eletricidade. Barry sorri e diz que é aqui que deveríamos ter começado para evitar que algo assim acontecesse. Depois de algum tempo, ele recebe uma tarefa sistêmica para criar uma empresa capaz de resistir a um grande número de corporações gananciosas. Para celebrar sua primeira pequena vitória, ele decide pedir comida. Hank diz que todos os petiscos hoje serão por conta dele, então Barry pode escolher livremente as iguarias. Barry diz que sua cozinha noturna ainda está além da concorrência, então ele a visitará com frequência. Hank diz que não quer se gabar, mas sua família tem uma receita secreta que foi passada por gerações. Depois de algum tempo, Zana vem aqui e diz que um chefe tão grande a convidou para um encontro para tratá-la com kebabs fritos no espeto. Depois de provar essa iguaria, ela diz que o sabor é realmente muito interessante e memorável. Barry sorri e pensa que se ela soubesse o quanto aquele espetinho custou, pensaria nele de um jeito completamente diferente. Barry também se lembra que o sistema lhe deu um faro para pessoas que enganam corporações e decide se aconchegar mais perto de Dina. Jana diz que há muita gente por perto, mas se ele quiser, eles podem voltar para casa. Barry percebe que eles não sentem nenhuma trapaça vindo desse homem e diz que a convidou para começar uma empresa e que precisa de ajuda. Jana diz que terão Joy como sua secretária pessoal e depois pergunta que tipo de empresa ele quer abrir.
Barry diz que ainda não decidiu que tipo de empresa quer abrir, mas que o equipamento do distrito nessa empresa deve ser o mais caro. Ele também se pergunta mentalmente se receberá um bônus adicional se Jana cair nas garras de golpistas e ele a salvar. Jana diz que já tem experiência em abrir uma empresa, então eles ficarão felizes em começar suas funções. Enquanto isso, Jan pede a Hank para embrulhar uma porção de cebola frita e 5 porções de rins de porco. Barry olha para sua interlocutora com surpresa e se pergunta mentalmente o que deu nela. Depois de um tempo, ele a acompanha até em casa para garantir que ela chegue ao apartamento certo em segurança à noite. Zana o abraça e diz que ele é ingrato porque ela vai trabalhar na empresa, e ele vai sair de novo para sair com as garotas. Barry diz que nunca traiu, ao que Jan responde que o cheiro de perfume que emana dele diz o contrário. Zana também afirma que não precisa de mais nada, e só quer que ele esteja lá quando necessário e ajude a recuperar suas forças. Barry sorri e diz a ela que pode contar com ele porque ele nunca a deixará em apuros. O casal se dirige para casa quando, de repente, Barry começa a sentir uma presença estranha atrás dele, como se alguém o estivesse observando. Sem pensar duas vezes, ele decide ativar sua habilidade de medição incrivelmente precisa usando os olhos. Dando uma olhada rápida ao redor, ele percebe que a distância até a sombra permanece inalterada, o que significa que alguém os está seguindo o tempo todo. Para sair rapidamente dessa situação, ele pega a mão de sua amada para chamar sua atenção. Ele também afirma que seu estômago não está bem por algum motivo, observando que parece que os espetinhos não estavam muito frescos. Barry diz que provavelmente não poderá visitá-la hoje, então ela deve ir para casa sem ele, mas Jan adivinha que algo está errado aqui. Sorrindo, ela diz que da próxima vez ele lhe devolverá tudo o que ele não adivinhou hoje com juros. Barry sorri e a observa ir embora, dizendo que da próxima vez ele definitivamente compensará o inconveniente. Depois de esperar Jonah se afastar, ele se vira e diz que eles o estão seguindo há muito tempo, recomendando que ele se mostre. 3 caras da máfia aparecem na frente dele e dizem que encontraram um cara com olhos muito afiados. O líder deles diz que, como ele está se metendo em algo que não é da sua conta, ele não deve reclamar dos problemas que terá. Com essas palavras, 2 dos capangas bandidos tiram tacos de beisebol de trás das costas para espancar o protagonista. Barry espera que eles cheguem perto dele, então se esquiva magistralmente com uma agilidade humana. O próximo golpe, que deveria ter quebrado sua mandíbula, ele facilmente para com a mão. Barry também nota a incrível força desses criminosos, percebendo que mesmo depois de melhorar sua resistência, ele mal consegue acompanhá-los. Ele imediatamente se vira e diz que talvez tenha havido um mal-entendido aqui, já que não há necessidade de entrar numa briga imediatamente. Tirando um maço de dinheiro, ele diz que pode resolver essa questão de forma mais pacífica, para que não haja necessidade de usar violência. Em resposta, o mafioso balança sua faca rapidamente, derrubando o maço de dinheiro das mãos de Barry. Ele diz que Barry não entendeu com quem estava lidando porque dinheiro não o ajudaria. Ele imediatamente avança e diz que ele deve se lembrar para o futuro, para não enfiar o nariz nos assuntos alheios. De repente, uma senhora aparece atrás dele, coloca a mão em seu ombro e elogia seus músculos. Junto com essa mulher, aparece um grande número de outros idosos, que dizem ter ouvido que filmagens estavam acontecendo por perto e que estão recrutando figurantes. Zana acena com um maço de dinheiro e diz que é muito grata a esses idosos, declarando que pagará a cada um deles $200. Barry olha para sua amada com surpresa e não consegue acreditar que ela veio em seu socorro em uma situação tão difícil. Ziana ri e diz que não pode ser enganada tão facilmente, pois já viu muito mais do que ele. Os figurantes idosos próximos dizem que agora estão atuando em 100%, e é por isso que estão interferindo na situação que surgiu. Barry ri e diz que dinheiro pode não invocar fantasmas, mas pode trazer os lutadores mais duros para o círculo. Um dos bandidos se vira para a senhora dizendo que ela o lembra muito de sua querida avó. O líder dos bandidos entende que não conseguirá lidar sozinho e ordena que seus comparsas saiam rapidamente daqui. Os idosos olham para Jonah com surpresa e perguntam por que os atores principais saíram do set se as filmagens ainda não terminaram. Barry, através dos olhos dessas pessoas, tenta entender quem está por trás desses bandidos e por que eles os estão seguindo. Depois de um tempo, a ação se move para uma agência bancária que Barry visitou recentemente. Uma garota chamada Stella entra, reclamando mentalmente que realmente quer dormir. Poucos momentos depois, um dos homens a chama e pergunta por que ela se permite comportar de maneira tão baixa. Ele diz a ela que ela trabalha em um banco, o que significa que sua aparência e comportamento são o rosto deste estabelecimento. O homem diz que atendimento é coisa séria, enquanto seu colega diz que esses jovens não têm garra nenhuma. Stella enxuga o rosto com um lenço, surpresa, e se pergunta quem são todas essas pessoas e o que elas estão fazendo ali. O gerente da agência também aparece na cena, olhando ao redor e se perguntando como todos conseguiram se reunir tão rapidamente. Stella olha para seu chefe com um leve espanto e pergunta o que exatamente está acontecendo ali, ao que ele calmamente afirma que agora vai apresentá-la a essas pessoas. Com essas palavras, o gerente da agência diz que o diretor do banco de desenvolvimento estava lá e ao lado dele estava o chefe da filial chinesa do Morgan Bank.
Stella rapidamente percebe que são figurões do mundo financeiro e se pergunta como eles chegaram aqui em primeiro lugar. O gerente da agência diz que não é apropriado para pessoas tão respeitadas ficarem na porta e sugere que eles vão para a sala VIP para que possam relaxar adequadamente. Seus interlocutores declaram imediatamente que não irão a lugar nenhum até que encontrem Barry e conversem com ele adequadamente. Stella olha para essas pessoas atentamente, percebendo que elas vieram especificamente para falar com seu cliente recente. Enquanto isso, um oficial do setor financeiro diz que eles também podem ajudar no monitoramento e treinamento de pessoal, o que ele diz ser muito caro. Stella se curva respeitosamente diante deles, e o gerente da agência acrescenta que essa garota é sua substituta. Um convidado masculino não entende como isso é possível e inicialmente acusa o gerente da agência de abuso de poder. O gerente da agência responde asperamente que isso é um completo absurdo e que as acusações lhe parecem ofensivas, mas seus interlocutores exigem uma explicação dele. Neste momento, Stella recebe uma ligação de Barry e pergunta se ele quer fazer outro depósito enorme. Os figurões financeiros próximos ficam surpresos com uma quantia tão impressionante e entendem que estamos falando daquele Barry. O gerente da agência explica que quando Barry veio a eles pela primeira vez, foi Stella quem trabalhou com ele e é por isso que ela se tornou vice-diretora. Os gerentes de agência mudam rapidamente de humor e começam a elogiar Stella, afirmando que ela é o orgulho do setor financeiro. Depois de um tempo, a ação se move para o apartamento alugado de Barry, que pede a Stella para ir pessoalmente até ele. Assim que a garota chega até ele, ela decide parar um pouco para recuperar o fôlego depois da viagem. Barry agradece seus esforços e imediatamente lhe entrega uma garrafa de água para que ela possa se refrescar. Stella sorri e diz que é seu dever proteger a privacidade de seu cliente mais importante. A garota reflete sobre o fato de ter trocado 3 carros e andado por 4 ruas para se livrar desses magnatas financeiros. Barry observa que não esperava tantas pessoas o seguindo, mas os membros da máfia de ontem claramente não têm nada a ver com a multidão financeira. Ele se lembra das palavras do líder bandido sobre ele se meter em algo que não era da sua conta e se pergunta se ele está falando daquele streamer de pequeno porte. Poucos momentos depois, seu telefone começa a vibrar irritantemente e o protagonista percebe que recebeu uma mensagem. Tirando o telefone, ele encontra uma mensagem de Abigail dizendo que o esperará no restaurante às 18 horas. Barry percebe que é uma coincidência muito feliz, pois é uma boa oportunidade para obter mais informações dela. Mas algumas horas se passam e ele aparece no restaurante para jantar com Abigail. Na entrada, um garçom o espera e pergunta se ele está procurando alguém ou apenas vai jantar. Barry percebe que ele nem sabe o nome verdadeiro de Abigail, então tenta descobrir como sair dessa situação. O garçom diz educadamente que se Barry não tiver reserva, ele pode mostrá-lo a uma mesa livre. De repente, um gerente com uma disposição mais ameaçadora se aproxima e pergunta o que ele está fazendo. O gerente começa a repreender seu colega por colocar flores na sala VIP. Ele também diz que se perderem um convidado assim, não conseguirão arcar com os custos de reputação por muito tempo. O gerente corre formalmente, olha para Barry e declara que eles não precisam de novos seguranças. Barry ignora o homem insolente e imediatamente recebe uma ligação de Abigail. Barry então diz que está no saguão do restaurante, mas o gerente o interrompe e diz que falar ao telefone é proibido no saguão. Barry não tem tempo de responder à provocação quando de repente uma garotinha aparece atrás dele e coloca a mão em seu ombro. Barry se vira para ver Abigail, que diz que está muito feliz em vê-lo. Os gerentes olham para Abigail com surpresa e perguntam se este homem é realmente o convidado dela. Barry confirma que é um convidado e não veio aqui para conseguir um emprego como segurança. O gerente tenta se desculpar, dizendo que não o reconheceu como uma pessoa digna. Barry pensa que o homem é muito desagradável para ver alguém mais digno, mas decide não lidar com ele. Abigail diz que não esperava que Barry gostasse de pregar peças e fingir ser um segurança, e então segue com ele. Assim que se sentam à mesa, o gerente os acompanha e diz que os lírios que ela ama já estão preparados. Ele também pergunta qual Minion Abigail prefere, após o que ela pergunta ao protagonista o que ele gostaria de pedir. Abigail se refere a Barry pelo apelido, acrescentando que acha muito mais divertido do que usar seu nome verdadeiro. Barry afirma que nunca esteve em lugares assim antes, então pedirá o mesmo que sua acompanhante. O gerente se vira para Abigail e pergunta se ela gostaria de pedir sua bebida favorita chamada Candy. Abigail pergunta a Barry o que ele gostaria de beber, ao que ele responde que prefere algo com gás. O gerente diz que quase ninguém no estabelecimento pede cola e acrescenta que misturá-la com vinho é francamente nojento. Barry pergunta se pode ter uma cola normal, ao que o gerente responde que se o cavalheiro quiser, ele certamente será servido com essa bebida. Afastando-se, o gerente reflete que o homem é apenas um brinquedo de Abigail, que se considera alguém importante. Enquanto se dirige para a cozinha, ele nota outro homem com roupas bastante simples e se pergunta o que esse lobisomem está fazendo ali. Enquanto isso, o jovem sentado à mesa fica se perguntando para onde foram as mais belas mulheres desta cidade. Depois de um tempo, seu olhar para em Abigail e ele percebe que há pelo menos mais uma beleza aqui. Olhando para sua interlocutora, ele diz que tem esperanças nela.
Passa algum tempo e o gerente traz o pedido de Abigail, que é caranguejo real australiano cozido. Abigail diz que agora vai ao banheiro e observa que ele ainda pode observar essas pessoas. Barry fica sozinho quando de repente uma linda garota se aproxima dele e diz que este é um caranguejo australiano muito popular. Ela também afirma que este caranguejo tem garras muito fortes e grossas, enquanto faz uma expressão facial muito estranha. Inclinando-se para o protagonista, ela pergunta se ele pode tratá-la com este prato. Barry olha bem para a garota e pergunta se ela quer que ele a trate. Após uma breve pausa, ele decide provocá-la perguntando se realmente existem mendigos em um restaurante tão chique. Profundamente ofendida, a garota pergunta se ele realmente acha que outras pessoas não podem pagar por este lugar. Virando-se rapidamente, ela diz que o maldito pobre pode aproveitar este caranguejo o quanto quiser. Passam-se apenas alguns segundos e seu corpo toca o cotovelo do protagonista, que estava tranquilamente petiscando um caranguejo o tempo todo. A garota imediatamente tenta iniciar um escândalo, perguntando por que diabos ele decidiu apalpá-la. Barry pergunta o que significa fencing, se referindo à esgrima ou apalpada, ao que a garota afirma que ele não precisa fingir inocência. Ela o chama de perdedor de novo e depois afirma que, além disso, ele também é agressivo. Numa crise de raiva fingida, a garota pega um copo com água fria. Momentos depois, ela tenta jogá-la na cara do Barry para dar uma lição nele. Barry desvia dessa ação com uma facilidade incrível, fazendo com que a água do copo espirre na peruca de um homem gordo chamado Suma, que estava sentado perto. Abigail, que observou tudo o tempo todo, diz à garota que ela acusou injustamente o amigo dela e deveria se desculpar. A garota diz que ele não tem motivo para se desculpar com esse homem, já que ele a apalpou. Ela também pergunta a ela quem ela é para forçá-la a fazer tais coisas. A gerente corre até Abigail e diz que, conforme as instruções dela, eles já gravaram as câmeras. Ele também diz que, após dar zoom e diminuir a velocidade, descobriu que foi essa garota quem se aproximou primeiro. A garota afirma que provavelmente apenas tropeçou, mas naquele momento Barry decidiu estender a mão. Ela também afirma que nenhuma garota se desgraçaria por um disparate desses. Abigail pede à gerente que informe outros restaurantes que essa mulher é suspeita de fraude e que a coloquem na lista negra. A trapaceira se pergunta quem é essa garota e de onde ela tirou tanto poder. Abigail imediatamente pega o celular para tirar uma foto do rosto surpreso da adversária. A garota pergunta a Abigail por que ela está filmando, ao que ela responde que postará a foto nas redes sociais para que todos tomem mais cuidado. Abigail se vira para Barry e diz que não permitirá que ele seja insultado e o ajudará em todas as oportunidades. A trapaceira se pergunta como ela conseguirá enganar pessoas ricas e extorquir dinheiro dela se for colocada na lista negra por outros restaurantes. Um jovem intervém na questão dizendo que sua namorada exagerou na bebida e, nesse caso, não há necessidade de notificá-la. A trapaceira olha para seu acompanhante, o Sr. Frank, mas ele aconselha a pedir desculpas aos dois e ir embora imediatamente. A golpista se curva rapidamente para pedir desculpas ao protagonista e a Abigail, que não se dignam a responder. Abigail pergunta a Frank quem ele é, ao que ele responde que é novo ali, então não é surpreendente que ninguém o conheça. Frank também se oferece para comprar o jantar deles como pedido de desculpas, ao que Barry responde que não se importaria. Abigail olha para Frank com um sorriso e pergunta se eles podem pedir qualquer coisa para ganhar o perdão dele. Frank sorri e diz que eles podem escolher o que quiserem, enquanto Barry lança olhares estranhos. Depois de um tempo, a gerente traz um copo com uma garrafa de vinho muito bom para Barry e Abigail beberem. Frank reflete que seu plano foi um pouco complicado, mas no final funcionou. Ele também entende que o homem rico e bonito oferecendo um jantar chique e o homem pobre sentado à sua frente claramente não deixarão escolha para essa garota. Frank reflete sobre como as garotas diretas pulam imediatamente em seus braços, enquanto as tímidas, depois de serem puxadas algumas vezes, também acabam concordando. Abigail ri e sugere que Barry dê uma volta pela beira do rio, ignorando completamente a existência de Frank. Frank lamenta mentalmente essa reviravolta e tenta entender por que Abigail nem se despediu dele depois disso. E depois de pensar muito, ele bloqueia o caminho de Barry e Abigail dizendo que também gostaria de caminhar com eles. Abigail pergunta por que eles deveriam sair com ele, implicando que ela não quer. Frank não desiste de suas tentativas e oferece aos seus interlocutores trocar contatos, ao que ela responde que não há necessidade disso. Um dos garçons aparece atrás dele e diz que a conta dele ainda não foi paga. Frank olha atentamente para a conta que terá que pagar e lamenta a incrível quantia que agora deve ao restaurante. Abigail sorri e diz que sabia desde o início que Frank era apenas lixo tentando atrair garotas com dinheiro. Ela também se pergunta se ele não conseguirá pagar por um jantar tão barato, oferecendo-se para pagar por ele. Frank imediatamente perde a calma e corre para bater em Abigail, dizendo que ninguém jamais o enganou de graça. Barry imediatamente intervém e intercepta o golpe para impedir que Abigail seja agredida. Ele olha severamente para Frank e pergunta se ele realmente quer começar um escândalo bem em um local público onde todos possam assistir esse circo. Frank está com uma dor incrível no braço e pergunta a Barry com dor na voz a qual grupo ele pertence, como se isso explicasse toda a situação. Barry olha para Frank carrancudo e afirma que não lida com nenhum grupo porque ele mesmo é uma história à parte.
Frank diz que nessa situação Barry é o principal obstáculo, mas se ele ousar meter o nariz no Distrito Sul, ele se arrependerá dessa decisão muito mais do que pensa. Abigail não dá atenção a essas ameaças e aconselha Barry a não perder tempo com esse pobre coitado porque ele não vale a pena. Depois de algum tempo, vários carros muito caros chegam ao restaurante, de onde saem pessoas em ternos caros e com um ar importante. Barry é recebido por um dos altos funcionários financeiros que anuncia felizmente que finalmente chegaram ao local. Esse homem acaba sendo o chefe de um dos bancos que opera na região sul e sua reputação imediatamente deixa todos desconfiados. Abigail olha surpresa e percebe que conhece esse homem de seus casos ou encontros anteriores. Frank, que também está observando tudo atentamente, se pergunta o que o chefe do Banco de Desenvolvimento do Distrito Sul está fazendo ali e por que ele veio pessoalmente. O chefe do Banco do Sul sobe as escadas apressadamente para se encontrar com Barry o mais rápido possível e discutir assuntos importantes. Ele aperta a mão de Barry com grande respeito e diz que finalmente tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente sem intermediários. Depois disso, ele se apresenta formalmente, mas seus colegas o seguem, que também querem se comunicar pessoalmente com Barry e discutir perspectivas. Frank se surpreende ao ver que metade da elite financeira do lado sul veio ver Barry pessoalmente, como se ele fosse algum tipo de rei do mundo. Frank observa o protagonista atentamente e se pergunta quem ele é e por que ele tem tanta influência que toda a elite está de pé. Barry ouve as propostas de negócios dessas pessoas e então diz que tem uma condição sem a qual as conversas são inúteis, tirando uma pequena moeda do bolso. Ele diz que quem descobrir quem o atacou na noite passada receberá seu próximo investimento, um desafio. Os magnatas financeiros sorriem e dizem que estão sempre felizes com a competição justa, após o que Barry lhes diz para esperar notícias dele em breve. Imediatamente depois, eles se viram e se dirigem aos seus carros caros, preparando-se para sair o mais rápido possível para suas sedes e começar o trabalho. Abigail pensa consigo mesma que aparentemente já estão sendo seguidas por causa de suas postagens nas redes sociais e decide que apagará todas as informações agora. Barry a tranquiliza, dizendo que ela não deve se preocupar porque mais cedo ou mais tarde eles teriam encontrado esse sistema de qualquer maneira. Nesse momento, Frank aparece do nada e ordena que Barry pare onde está, como se ele fosse o diretor. Barry o olha e pergunta com interesse o que ele quer de novo, tentando entender o que ele poderia ter feito para incomodá-lo tanto desta vez. Frank afirma que fez uma promessa de oferecer a Barry seu suco de coco especial e que chegou a hora de cumprir esse dever sagrado. Virando-se para seus companheiros, ele diz que é hora de agir e todos começam a tirar garrafas de bebida dos bolsos internos de suas camisas. Barry se prepara para uma briga, mas a próxima cena lhe parece tão ridícula que ele quase ri. Barry rapidamente tira uma lata de suco de coco do bolso interno como se fosse sua arma secreta. Abigail observa o que está acontecendo espantada e tenta entender o que diabos está acontecendo naquele restaurante. Barry e seus amigos começam a beber o suco tão rápido que ele começa a escorrer pelos rostos, criando uma imagem quase cômica. Imediatamente depois, sorrisos aparecem em seus rostos e Barry diz que essas áreas produzem o melhor suco de coco, que é uma iguaria local. Barry olha para essa situação surpreso e pergunta que tipo de circo ele decidiu organizar porque isso não parece uma briga. Frank imediatamente se ajoelha diante do protagonista e pede que ele aceite oficialmente seu pedido de desculpas por tudo o que aconteceu antes. Ele também afirma que ouviu que Barry estava procurando alguém e acrescenta que pode ajudar com essas tropas, pois entende o submundo. Barry concorda com esses termos e diz que nesse caso dará a Frank uma pequena chance de provar seu valor. Depois de um tempo, o dono do estabelecimento se aproxima deles e pede a Barry que participe de uma pesquisa para avaliar o nível de serviço. Os donos perguntam a Barry se ele gostou do serviço ou se tem alguma sugestão para tornar o restaurante ainda melhor. Barry diz que não tem reclamações, pelo contrário, queria agradecer ao gerente da academia por seu profissionalismo e atenção. Os donos do estabelecimento olham para Barry com confusão, tentando entender o que exatamente ele quer dizer com suas palavras. Barry explica que o gerente lhe disse que é costume servir apenas bebidas premium aos ricos, não qualquer cola, e essa é a abordagem deles. O dono do estabelecimento se vira imediatamente para o gerente e declara que ele está demitido, e todos os restaurantes de elite da cidade saberão disso. Depois de algum tempo, a irmã de Barry se despede de sua amiga mais velha e agradece a ela pela grande ajuda que lhe deu durante o conhecimento. Essa amiga acaba sendo Yamada, que diz que precisa ir para outro lado, pois tem seus próprios assuntos e planos. A irmã de Barry sorri e diz que está muito feliz em conhecer uma mentora tão educada e sábia que a ensinou muito. Naquele momento, ela se lembra dos conselhos de Yamada sobre quais livros ler e quais palestras assistir para estar no seu melhor. A garota entende que recebeu esse conselho da estudante brilhante de melhor classificação e a principal beleza da universidade. Ela pensa que se fosse um cara, se apaixonaria imediatamente por essa garota, mas depois se pergunta se ela tem namorado. Infelizmente, seus pensamentos agradáveis são interrompidos pelo silêncio mortal que se instala assim que ela entra em seu quarto.
Ela olha para suas vizinhas e pergunta sobre o que elas estão conversando, notando um estranho sorriso maligno em seus rostos, o que claramente não é bom. Olhando ao redor, ela também descobre que seus livros foram jogados na lixeira, o que a deixa chocada e confusa. A irmã de Barry imediatamente pega os livros e pergunta às vizinhas por que seus livros de texto foram parar na lixeira, pois isso é muito cruel. Uma das vizinhas responde que viu os livros no chão e pensou que ela não precisava deles, então decidiu se livrar deles. Em seguida, a mesma vizinha pergunta o que aconteceu com a cama dela, notando que ela está inundada de água, como se alguém tivesse causado uma inundação ali. Outra vizinha diz indiferentemente que acidentalmente derramaram água nela e não entendem porque ela começou a brigar e fazer uma cena por causa disso. Outra garota olha para a irmã de Barry com raiva e pergunta o que há de errado com isso, como se não fosse grande coisa e todo mundo fizesse isso. A irmã de Barry entende que elas estão deliberadamente tentando provocá-la para um conflito, mas decide não ceder às provocações e permanecer calma. Imediatamente depois, ela se levanta, lançando um olhar ameaçador para todos, enquanto seus olhos queimam com determinação inabalável e fica claro que ela tem apenas um caminho para resolver a situação. As estudantes ingênuas olham para sua rival com confusão e não suspeitam por um segundo em que tipo de problema elas se meteram e que as consequências serão muito mais sérias do que esperavam. Para entender como tudo isso terminou, somos transportados para a manhã seguinte, pois Barry foi chamado à universidade para investigar o incidente. Enquanto Barry sobe, ele se pergunta e não consegue acreditar que alguém mais ousaria machucar sua irmãzinha, pois ele não é alguém para ser provocado. Sem pensar duas vezes, ele entra no escritório do diretor e imediatamente se vira para sua irmã, perguntando se ela está bem depois do que aconteceu. A irmã de Barry desvia o olhar para ele, calma e confiante, o que sugere que tudo está realmente bem com ela e que ela lidará com todas as dificuldades. Quanto às suas rivais, elas parecem como se não houvesse um único ponto vivo nelas, assustadas e moralmente derrotadas. Barry não percebe isso e afirma firmemente que definitivamente defenderá sua irmã, aconteça o que acontecer, ele não a deixará cair mais baixo. A professora informa calmamente que houve um caso de bullying severo no dormitório onde a irmã de Barry mora, e a situação requer atenção imediata. Barry cumprimenta a professora, dizendo que já está mais ou menos ciente de toda a situação e pretende resolver tudo de forma justa. Ele também enfatiza que considera incidentes tão graves e importantes demais para serem ignorados, caso contrário, algo muito pior poderia acontecer. A professora concorda e diz que a escola tem a mesma posição, razão pela qual Barry foi convidado para a conversa. Sem pensar duas vezes, ela se vira para a irmã de Barry e pergunta se ela tem algo a acrescentar em relação às acusações de bullying de suas vizinhas. Barry olha para a professora surpreso e pergunta se ela realmente quer dizer que sua irmã é a agressora nessa situação. As estudantes começam a chorar alto e dizem que nem suas mães as repreenderam ou ofenderam assim, que é injusto. Barry se vira para sua irmã e pergunta se as acusações são verdadeiras, ao que ela apenas ri, sem recuar. A gente volta um pouquinho no tempo para entender o que a irmã do Barry fez e por que essa história toda começou. Ela diz que se as coisas chegaram a esse ponto, ela se sente na obrigação de ajudar os vizinhos a juntar a grana necessária, custe o que custar. Num piscar de olhos, ela avança em cima de uma das alunas e a agarra pelos cabelos, mostrando que não tá pra brincadeira. Arrancando um tufo de cabelo da cabeça dela, ela diz que ficar careca não vai resolver a situação e que é melhor ela encarar a realidade em vez de fazer cena. Logo depois disso, ela pega outra vizinha que tentou ofendê-la com um pano molhado e diz que agora ela vai dormir em outro travesseiro. Uma das ofensoras pede para a última aluna em pé que as defenda e se joga na batalha, mas a irmã do Barry é uma pessoa de garra, e mesmo diante de uma oponente fisicamente superior, ela se mantém firme e confiante, sem se deixar abater. Ela derrubou a garota no chão com uma facilidade incrível, apesar da diferença de peso, e isso mostrou que ela não era alguém que se mexe fácil. Declara com orgulho que as garotas da família delas não são mais fracas que os caras, e que no geral é melhor não mexer com ela. Nesse momento, o Barry se lembra de repente que, em termos de ferocidade, ele nem chega perto da irmã. Ele precisa se mexer. Ele imediatamente começa a defendê-la, dizendo que por que diabos a irmã dele se comportaria assim se ela está bem e não é agressora. Uma professora chamada Cherry pede para o Barry se afastar um pouco para discutir o assunto num ambiente mais reservado e calmo. Ela diz que pode haver mais coisas nesse incidente, já que 3 alunas contam a mesma história e a irmã do Barry admitiu a culpa. Ela também enfatiza que é essencial descobrir todos os detalhes para entender e evitar situações parecidas no futuro. Barry diz que entendeu perfeitamente a professora e pede para ter liberdade de ação para descobrir toda a verdade sozinho. Depois de um tempo, ele se aproxima de 3 alunas e diz que elas precisam sair para conversar e resolver essa situação de uma vez por todas. As garotas dizem que a coisa não é tão simples assim, e se ele quer resolver tudo, deveria mostrar um pouco de bondade e sinceridade. Barry estala os dedos e diz que é exatamente o que ele pensava. Tem que ter sinceridade nessa história, senão não tem jeito. De repente, do nada, aparece um entregador anunciando que a entrega urgente dele finalmente chegou, e isso pode mudar tudo.
Depois de um tempo, o entregador joga uma pilha de bolsas e vários itens caros de fábrica na frente das alunas, claramente não de graça. Olhando para tal suborno, as garotas dizem que esse presente será bem aceitável para uma sinceridade de verdade e talvez resolva tudo. Mas o Barry joga tudo no chão de repente, para que as garotas peguem os presentes do chão sozinhas, mostrando que dinheiro não resolve tudo. Ele diz que pode oferecer algo assim facilmente, mas não tem certeza se essas garotas são dignas de aceitar tais presentes dele. Ele então pergunta por que elas atacaram a irmã dele, porque se não fossem as provocações delas, ela não teria motivo para fazer isso. As garotas trocam olhares e o Barry imediatamente adivinha que algo está errado aqui e que há uma intriga muito mais profunda escondida. Ele diz que pode pagar 2 ou 3 vezes, ou até 100 vezes o valor que elas receberam, mas mais cedo ou mais tarde ele vai chegar à verdade. Ele também afirma que se ele descobrir a verdade por si mesmo, ele vai contar no rádio da escola, para que ninguém possa abafar a história. As alunas cedem e admitem que foram pagas por um cara do departamento delas, e ele pediu para incriminarem a irmã do Barry para tirá-la do jogo. Uma das alunas mostra para ele uma foto desse homem e diz que o nome dele é Jeff e que ele é quem começou tudo. Barry olha atentamente para a foto, tentando lembrar de todos os traços faciais para não perder de vista esse personagem importante. Depois de um tempo, a cena muda para um apartamento universitário onde a irmã dele mora agora. Barry arruma uma cama para a irmã e diz que agora ela não precisa voltar para o dormitório, mas pode morar ali com segurança e paz. A irmã dele diz que ele é o melhor irmão do mundo e declara que nesse caso ela vai dar uma olhada para conhecer novos amigos. Enquanto isso, a Yamada está fazendo suas tarefas no apartamento e percebe que tem um cano entupido. A garota não consegue entender por que o cano quebrou de repente e agora a água não escoa, criando um problema que precisa ser resolvido urgentemente. Pensando em chamar alguém competente, a Yamada se levanta do lugar e vê a irmã do Barry parada à distância. A garota pergunta para Yamada com um sorriso feliz se ela também mora ali, mostrando que está feliz em encontrar uma pessoa conhecida. A Yamada se sente incrivelmente cansada, mas ainda assim sorri mais rápido que a protagonista, perguntando o que ela está fazendo ali. A irmã do Barry entra no apartamento da amiga e diz que aparentemente ela tem um cano vazando. A Yamada diz que é realmente o caso e que ela vai chamar um especialista, mas a garota afirma que entende dessas coisas. A Yamada olha para ela surpresa e diz que nunca esperou que a garota tivesse tais habilidades. A irmã do Barry examina cuidadosamente os canos e diz que pode confiar nela com segurança nessa questão também. Enquanto isso, Barry sente uma sensação estranha, como se alguém perto dele tivesse uma aura misteriosa. Passando pelas portas abertas, notando que a Yamada ainda está por perto, ele pergunta o que ela está fazendo ali. A Yamada se vira e o reconhece como o mesmo cara do hospital que ajudou a sair de uma situação difícil. Barry se aproxima dela e diz que ela deveria dar um tour pela universidade para ele, sem esconder seu sorriso sincero. A Yamada diz que se ele invadiu o dormitório feminino por esse motivo, então provavelmente ele terá que chamar a segurança. Barry congela no lugar e se pergunta se essa garota pensa que ele está tentando pegá-la. Por sua vez, ele aponta para a irmã dele e diz que essa garota boba é a irmã dele e que ele veio ajudá-la a se instalar. O sistema imediatamente o notifica que há uma garota muito confiante na frente dele que precisa ser salva da situação. A irmã do Barry se levanta e pergunta se ele conhece a irmã Yamada, então pede para ela verificar se o cano está bem. A Yamada pergunta se ela conseguiu fazer isso tão rápido, ao que ela apenas sorri e tira a poeira das mãos. Barry, enquanto isso, está pensativo e percebe que nunca esperou que essa garota precisasse ser salva. Enquanto isso, a Yamada elogia a irmã do Barry, dizendo que não esperava que o problema fosse resolvido tão facilmente. No entanto, assim que essa infeliz garota toca na torneira, ela começa a jorrar água com muita pressão. Antes que a Yamada possa reagir, ela de repente se encontra completamente encharcada. A irmã do Barry ri e diz que aparentemente ela cometeu um erro em algum lugar. Barry, porque ele pensa que o que ele estava falhando foi resolvido, mas ele ainda não entende o que ele precisa fazer. Barry também não consegue descobrir como resolver a situação que exige salvar essa garota tão orgulhosa e não estúpida. É isso. A irmã do Barry pergunta se ele está pensando na Yamada de novo, o que traz um pequeno sorriso ao rosto dele. Ela imediatamente começa o jogo, dizendo que vai dar à luz ao futuro feliz dele. Ela, como irmã mais nova, está pronta para tudo e vai coletar informações. Depois de um tempo, a porta do apartamento se abre e a Yamada decide entrar lá para conversar com a irmã do Barry. Tendo trocado completamente de roupa, ela diz que se tudo estiver bem, ela está pronta para sair para passear. A irmã do Barry pergunta se ela gostaria de sair para passear com ela sozinha, acrescentando que não vai levar o irmão com ela. A Yamada sorri e diz que concorda com tal proposta, acrescentando que também vai mostrar a ela a melhor cafeteria por perto. Barry entende que essa garota é muito cautelosa e espera que a irmã dele consiga extrair as informações necessárias. Ele mesmo decide aproveitar esse momento de paz para fazer a coisa que é de sua principal importância. Em vez disso, a ação se move para uma rodovia chamada Red Mountain, onde Barry chega a instruções dos estudantes que recentemente atacaram sua irmã. Chamando uma delas, ele pergunta se ele está realmente no lugar certo.
A garota responde sinceramente porque ela descobriu tudo de uma fonte confiável, e Jeff está definitivamente aqui. Barry olha ao redor cuidadosamente, avistando seu alvo. Ele diz que desta vez ele as perdoa, acrescentando que não quer que algo assim aconteça novamente. As estudantes agradecem por ele as perdoar, acrescentando que não tem mais motivação para trabalhar com esse homem. Barry avança, mas é parado por um segurança que diz que a entrada é proibida. Barry pergunta por que ele não pode entrar lá, ao que ele responde que esta entrada é apenas para participantes da corrida. Barry olha ao redor em busca de uma possível solução para seu problema. Ele olha para os ciclomotores próximos e pergunta a quem eles pertencem, ao que o guarda responde que é seu veículo de trabalho. Barry, sem mais delongas, entrega ao homem uma pilha de notas muito grandes e diz que está comprando este veículo. O segurança olha para a quantia gigantesca, percebendo que nunca viu tais cifras em toda a sua vida. Enquanto isso, Barry sobe em uma motocicleta decrépita e diz que o equipamento deste veículo é na verdade muito bom. Enquanto isso, vários pilotos aparecem na pista, elogiando os carros uns dos outros enquanto se preparam para serem ressuscitados na competição. Um deles diz que Jeff claramente investiu muito dinheiro neste carro na esperança de vencer. Jeff sorri e diz que apenas modificou este carro e instalou peças originais de marcas famosas. Ele também diz que economizou para tudo isso por vários meses, e agora ele pode finalmente levar este carro para a pista. Depois de um tempo, ele se vira e vê um homem em uma motocicleta se aproximando rapidamente ao lado dele. Barry identifica inconfundivelmente seu oponente, e seu veículo avança para se vingar. Assim que ele se aproxima dele, ele salta no ar para colidir com seu carro. Mirando cuidadosamente, ele pousa no carro da estrada, deixando inúmeros arranhões nele e também quebrando violentamente o para-brisa. Tirando o capacete, ele diz que se este carro se desintegrar com um golpe na cabeça, então há algo errado com sua qualidade. Jeff olha para o rosto dele com surpresa porque ele parou para destruir seu carro favorito, que ele acabou de terminar de restaurar. Olhando para o protagonista, ele ordena que ele desça imediatamente se não quiser ter problemas. Depois disso, ele cai de joelhos e diz que nem teve tempo de empurrar este carro para fora. Barry sorri e diz que não terá problemas em pagar pelos reparos deste carro, se necessário. Logo depois disso, ele agarra Jeff pela gola e diz que definitivamente se vingará do que eles tentaram unir. Jeff olha para ele e pergunta se ele é o mesmo idiota do Starbucks. Jogando de lado, Barry diz que foi precisamente por causa dessa consequência de suas ações que seu irmão sofreu que foi para o exterior. Jeff sugere que eles façam uma corrida e se ele vencer, Barry terá que consertar seu carro em sua volta. Barry olha para ele com um sorriso de escárnio e responde que se ele vencer, então Jeff se ajoelhará e pedirá perdão à irmã dele. Jeff pergunta ao protagonista onde está o carro dele, que ele usará para participar da corrida. Barry aponta para sua motocicleta elétrica e diz que a bateria está carregada e ele está pronto para dar uma volta. Jeff olha para ele e pergunta se ele está louco, implicando que uma motocicleta elétrica não pode ser mais rápida que um carro esportivo. No entanto, Barry insiste em seu próprio caminho e está se preparando para vencer essa corrida. Assim que a contagem regressiva termina, os carros disparam, deixando o protagonista muito para trás. Jeff assume a liderança, apesar de seu carro ter sofrido pequenos danos. Sentindo o prazer do motor, ele entende que o dinheiro investido claramente valeu a pena, e este carro lhe trará uma fortuna. Ele também olha no espelho retrovisor e percebe que não pode simplesmente deixar esse desgraçado para trás. Diminuindo um pouco a velocidade, ele diz que assim Barry nem verá sua fumaça, sugerindo que desistam imediatamente. Barry continua andando em seu ciclomotor elétrico e pergunta ao oponente por que ele está se preocupando tanto. Logo depois disso, ele pega o telefone e pergunta aos seus camaradas se tudo está pronto. Helicópteros chegam ao local e dizem que estão prontos para iniciar a operação. Um dos funcionários joga espinhos especiais no asfalto para causar um acidente de carro. Os corredores incautos nem pensam em diminuir a velocidade e avançam. Esses espinhos são muito afiados, então até a borracha grossa de um carro esportivo é instantaneamente perfurada. O corredor inocente, de alguma forma milagrosa, não perde completamente o controle e não cai. Saindo de seus carros, eles se perguntam de onde vieram os espinhos, tentando entender o que aconteceu na rodovia. Jeff fica feliz que seus pneus tenham durabilidade de campeonato, caso contrário ele não conseguiria controlar o carro. Mais alguns segundos se passam e ele nota Barry passando por ele em velocidade incrível. Barry navega facilmente ao redor dos espinhos e percebe que assim garantiu a vitória nesta competição. Ele diz que esta é a força das batalhas eternas pela estrada com os entregadores, mantendo taticamente em silêncio o fato de que ele simplesmente trapaceou para vencer. Jeff, enquanto isso, percebe que não pode deixar esse cara atrevido vencer. Alcançando em alta velocidade, ele percebe que esta curva é sua chance de ultrapassar. Ele está se preparando para esmagar seu oponente contra a parede apenas para impedi-lo de ultrapassar. Barry olha para o oponente surpreso, sem entender a falta de esportividade. Jeff, irritado, diz que isso só piora as coisas para Barry, pois ele não vai pegar leve. O protagonista percebe que precisa agir rápido se quiser sair vivo. Jeff perde o controle do carro e bate num muro de pedra. Saindo depressa, ele olha em volta procurando a vítima e tenta descobrir para onde ela foi. Levantando a cabeça, ele ouve o rugido de um helicóptero e tenta entender de onde veio. Barry aparece atrás dele e diz que ele tem sorte de poder voar.
Jeff se vira para o oponente, confuso com a situação, enquanto Barry pousa suavemente. Barry diz que ele não vai longe com aquela cara e manda ele se ajoelhar. Pegando o celular, ele diz que vai escrever um pedido de desculpas para a irmã dele com cuidado. Jeff diz que não se inscreveu para esse tipo de corrida, e Barry insiste que a competição foi justa e Jeff deve ser responsabilizado pelas palavras. De repente, são interrompidos por um participante da corrida que diz que, pelo acordo, a permissão deveria ir para o vencedor. Barry concorda, e o jovem responde que ganhou a corrida, o que significa que Jeff não lhe deve nada. Jeff fica feliz ao perceber que perdeu, mas Barry também não ganhou nada. Barry decide de repente desafiar a honestidade do oponente, dizendo que não tolerará truques verbais. Ele afirma que, se alguém não quer resolver as coisas do jeito fácil, ele está pronto para medidas mais severas. Jeff se levanta e se prepara para lutar com o oponente, tentando entender o que ele pretende fazer. De repente, ele se vê sendo rapidamente abordado por Yamada, que claramente não tem as melhores intenções. Ela corre rápido e dá um tapa forte que faz Jeff cambalear para o lado. Yamada diz que, se o pai dele nunca o bateu, ela se esforça para criá-lo como uma pessoa normal. Jeff a olha ofendido e a chama de irmã, tentando entender por que ela é tão implacável. Barry assiste a cena com surpresa, sem esperar tal desenvolvimento. Algumas horas se passam e Yamada pergunta se os pais dele realmente o mandaram para a universidade para fazer todas essas bobagens. Ela diz que ele a decepcionou e que ela será forçada a bloquear o cartão de crédito dele para fazê-lo perceber o erro. Jeff imediatamente cai de joelhos implorando perdão à irmã e dizendo que finalmente percebeu que estava errado. Barry observa a cena e, de forma oportuna, pergunta se Yamada é irmã de Jeff. Yamada confirma que são irmãos, mas que ela pegou o sobrenome do pai e ele o da mãe. A irmã de Barry diz que perguntou a Yamada por que ela estava alugando um dormitório individual e, após receber uma explicação, veio para cá furiosa. Olhando para o irmão, ela pergunta o que ele está fazendo ali a essa hora. O vencedor, que estava por perto o tempo todo, diz que Jeff deveria se desculpar. O vencedor da corrida acrescenta que ambos os lados devem ceder e mostrar respeito mútuo. Ele também se apresenta, e Barry diz que já está cansado de ver gente dessa família, pois eles se acham demais. O vencedor da corrida, irritado, olha para Barry e tenta entender que tipo de cara atrevido ele é e por que fala assim com ele. Barry afirma que não se importa com a falta de respeito ou mesmo com parte da família, pois uma derrota é uma derrota. Não apenas com palavras, ele vai até o carro e o esmaga em pedaços com um golpe poderoso. Jeff olha chocado e cai de joelhos novamente. Logo depois, Barry começa a pressioná-lo com palavras, dizendo que se as pernas dele não quiserem dobrar, ele ajudará nisso. Jeff tenta buscar apoio da irmã, mas ela o recusa, dizendo que ele deve ser responsável por suas próprias ações. Jeff percebe que não tem outra escolha e se volta para a irmã do protagonista em busca de ajuda. Caindo de joelhos, ele pede perdão para se livrar dessa situação humilhante. Barry decide humilhá-lo um pouco mais e manda ele falar mais alto para a irmã ouvir. O vencedor da corrida não consegue perdoar o protagonista por insultá-lo. Depois de um tempo, ele começa a sorrir, percebendo que esse resultado está longe de ser o pior. A irmã de Barry se cansa desse circo sem sentido e diz que quer ir para casa. Yamada diz que há um shopping perto onde se pode comprar boas roupas e eletrodomésticos com desconto. A irmã de Barry observa que eles têm conjuntos de roupas parecidos e poderiam trocar, mas logo é informada que isso é improvável. Ele pensa que a irmã é muito ingênua, pois é óbvio pelas duas garotas que elas têm formas diferentes. A irmã de Barry e Yamada rapidamente o olham, tentando entender por que ele decidiu intervir na conversa. Elas tentam perguntar quem o chamou e por que ele decidiu dar sua opinião. Barry percebe que pensou alto acidentalmente e diz que suas palavras não devem ser levadas em consideração. O vencedor da corrida, Gray, o Terrível, pergunta o que aconteceu entre Yamada e Barry. Jeff percebe que essa é uma ótima chance de resolver as coisas com um amigo. Virando-se para a irmã, ele diz que seria melhor se fossem no carro do Gray, já que estava escuro e a estrada era perigosa. Gray sorri pensando que é uma ótima ideia e que isso o ajudará a conquistar a garota. Ele sorri misteriosamente olhando para Yamada, sem revelar suas intenções insidiosas. Yamada diz que não gosta de dirigir carros esportivos, então a preocupação dele parece um pouco excessiva para ela. Gray diz com falsa polidez que é um carro esportivo, mas é bem espaçoso. Ele também diz que, se Yamada não quiser andar num carro esportivo, uma decisão ainda pior seria tentar subir naquele velho ciclomotor. Sua tirada teatral é interrompida pelo som de um carro comum parando de repente na estrada. Gray começa a franzir a testa desagradavelmente, olhando para os faróis brilhantes desse carro. Ao volante está ninguém menos que Frank, que se pergunta o que essa lata velha está parada bem na estrada. Após pensar, ele abre as portas e sai para olhar em volta e entender quem está à sua frente. Um sorriso malicioso logo se espalha em seu rosto, e ele diz que esse cara é o segundo jovem mestre da família Gray. Ele pergunta se ele não tem vergonha de dirigir uma sucata barata de 2 milhões e depois pergunta o que ele está fazendo ali.
Frank afirma imediatamente que não é alguém que só sabe gastar o dinheiro dos pais, pois ganhou seu carro com as próprias mãos. Gray diz que, sem a ajuda da família, Frank não conseguiria mover um dedo e passaria a vida inteira trabalhando por migalhas até se esgotar. Frank ignora as provocações e se aproxima de Barry, dizendo que não esperava encontrá-lo ali e que talvez ele o decepcione. Chegando ainda mais perto, ele começa a sussurrar algo para Barry, claramente sobre a tarefa que recebeu recentemente. Alguns segundos depois, Frank se vira para os amigos de Barry e diz que eles podem entrar no carro dele. A irmã de Barry pergunta ao irmão se o homem pode ser confiável, expressando a suspeita de que ele possa ser um traficante. Frank diz que nunca ouviu uma garota insultá-lo assim, e Barry diz que ninguém vai roubar ela. A irmã de Barry pega a mão de Yamada e diz que o carro parece bem espaçoso, o que significa que será possível voltar para casa. Frank diz ao seu novo amigo que ele pode sentar na frente para ficar mais confortável. Jeff se aproxima de Gray, pede desculpas e diz que fez o seu melhor. Gray começa a ficar muito irritado, mas se acalma imediatamente. Percebendo que estava observando essa ovelha gorda há muito tempo e não pode perder a cabeça agora, um sorriso malicioso aparece em seu rosto e ele pergunta ao jovem Jeff se ele ouviu algo sobre seus negócios com a família. Jeff diz que está tentando ficar fora disso e Gray diz que a irmã dele sabe e que o pai já passou o controle da empresa para ela. Gray acrescenta que, se isso continuar, Jeff estará em apuros e ele não quer viver sob o controle da irmã pelo resto da vida. Jeff olha para o amigo chocado e pergunta o que ele sugere fazer para resolver essa situação. Gray sorri muito maliciosamente, tramando em sua cabeça os esquemas mais vis que uma pessoa pode conceber. Enquanto isso, Frank leva Barry e sua namorada para casa o mais rápido possível para que eles tenham tempo de descansar antes do grande dia. Barry pergunta a Frank o que aconteceu entre ele e o cara, notando que claramente havia algum tipo de conflito entre eles. Frank explica que o cara é o segundo filho de sua família e que a palavra conflito é uma palavra muito forte, pois ele é mais uma vergonha para o círculo de herdeiros deles. Barry diz que isso soa muito interessante e pede para ele contar mais. Frank descreve um típico playboy que não arruma confusão, não briga, sai com garotas e sempre tira as melhores notas nos exames. Yamada observa que não há nada de errado nisso, mas é imediatamente repreendida por Frank. Ele explica que por causa desse comportamento, o pai o batia desde criança, pois ele não conseguia agir como Gray e o repreendia. Barry entende porque as garotas dizem que Frank parece um bad boy. Depois de um tempo, Yamada pede para parar o carro e diz que vai sozinha. Ela agradece a todos pela noite e se dirige ao prédio estudantil. Barry diz que ainda falta cerca de 1 quilômetro e sua irmã responde que Yamada não gosta de chamar atenção na universidade. Imediatamente, a irmã pula do carro e diz que quer ir com Yamada, ao que ela concorda. Barry observa que sua irmã parece inteligente, mas ainda é uma garota bastante ingênua. Frank ri disso, dizendo que Barry não fica parado e sai com garotas tão poderosas e bonitas. Barry muda de assunto e lembra Frank que ele estava falando sobre algumas notícias recentemente. Isso se refere a um evento recente em que Frank se aproximou dele para sussurrar algo. Frank diz que encontrou as 3 pessoas que Barry estava procurando e que já as tem sob controle. Ele também afirma que as pressiona um pouco e rapidamente chega aos responsáveis por essas pessoas. Barry pergunta o que eles fariam se a polícia aparecesse de repente na tela, ao que Frank afirma que não tem intenção de infringir a lei. Ele acrescenta que às vezes é preciso ser mais esperto, pois isso não é necessariamente algo ruim. Depois de um tempo, o carro para em uma boate e Frank diz que assim que ele sair, ele fará tudo sozinho. Barry sai do carro, olha em volta e nota a entrada ornamentada do clube. Há várias garotas perto da entrada olhando para o carro de Frank, e uma delas diz que esse carro é simplesmente louco. Sua amiga confirma que um carro desses custa muito dinheiro, e existem apenas algumas dezenas deles em todo o país. Uma garota se aproxima de Frank e diz que ele tem um carro muito legal tentando conhecê-lo. Frank sorri e responde que definitivamente a encontrará, mas agora ele tem coisas para fazer e depois a encontrará. A garota pede para ele não mentir e diz que vai esperá-lo. Barry pergunta o que está acontecendo ali, ao que Frank responde que às vezes dinheiro não é tudo. Depois de um tempo, eles passam por clubes cheios de garotas com aparência de modelo. O clube tem uma atmosfera bastante barulhenta e relaxada que animaria até as pessoas mais sérias. Em uma das salas, senta-se um trio de bandidos liderado pelo próprio homem que atacou Barry. Frank diz ao protagonista que essas pessoas estão na sala ao lado e não saíram por 2 dias seguidos. Sentando-se no sofá, ele acrescenta que apenas seus homens estão lá, então nenhuma notícia vazará. Depois de um tempo, o gerente se aproxima deles e diz que está muito feliz em ver Frank, acrescentando que está sempre à sua disposição. Barry se vira para o gerente e pergunta se é permitido gravar vídeos ali. O gerente responde que tais ações são proibidas por lei e pelas regras do estabelecimento. Barry tenta subornar o gerente, jogando rapidamente uma moeda de valor incrível. O gerente olha a moeda surpreso, mas a pega do chão. Barry diz que só precisa de um vídeo dos caras na sala ao lado. Ele acrescenta que, se o gerente não estiver satisfeito, ele está pronto para adicionar outra gorjeta no valor de 5.000 de ienes.
O gerente começa a tremer e diz que mesmo por esse dinheiro, é impossível filmar ali. Barry tenta recuperar seu dinheiro e diz que não esperava tanta integridade de seu gerente. No entanto, o gerente o impede rapidamente e diz que não terminou seu raciocínio. Ele diz que vídeo é muito chato e sugere organizar uma transmissão ao vivo. Algum tempo se passa e a equipe do clube traz um monitor real com fios conectados. Após configurar a transmissão ao vivo, o gerente diz que, se precisarem de mais alguma coisa, é só chamá-lo. Frank diz surpreso que sempre se considerou um cara durão, mas descobre que dinheiro pode ser gasto assim. Barry diz que nunca assistiria a algo assim, mas às vezes é preciso fazer o trabalho desagradável, mesmo que não se queira. Frank pergunta nervosamente ao protagonista o que ele faria com ele se ele não tivesse desistido então, mas ele permanece em silêncio. Ambos assistem atentamente ao que está acontecendo na tela e entendem que este é um dos maiores erros de suas vidas. Um membro da máfia tenta importunar uma das garotas lambendo seu rosto. A garota diz que os métodos deles são muito agressivos e que isso vai exigir uma taxa extra. O chefe da máfia sorri e diz que a garota ingênua simplesmente não sabe que métodos o chefe dele usa. Ele conta a ela com um olhar tão sério que o chefe dele, para começar a namorar uma estudante, foi a medidas extremas e até armou um golpe inteiro no hospital, simplesmente épico, como algo de uma série de crime. A garota fica perplexa e pergunta por que ele se incomodaria com essa estudante, se tudo poderia ser resolvido de uma forma muito mais simples e sem tanto transtorno. O chefe da máfia sorri maliciosamente, contido como se dissesse: chegue mais, garota, e eu te conto tudo, porque segredos assim devem ser sussurrados. Ele afirma que os chefes deles não só amam resgatar garotas, mas na verdade se divertem com casos muito mais interessantes e sombrios. Assim como o enredo de um thriller policial, ele diz que o chefe dele sente uma emoção selvagem pelo fato de a parceira dele estar no fundo do poço. Para ele, é como um jogo onde ele controla tudo. Ele pede ela para imaginar uma situação em que uma garota é primeiro envergonhada publicamente, e quando ela está à beira do desespero, ele aparece novamente e a salva. Ele diz que é um movimento inteligente, e ele afirma que em tal situação, essa garota acreditará nele para o resto da vida, obedecerá e fará tudo o que ele disser, a maneira perfeita de ganhar controle. Na opinião dele, este é apenas o plano perfeito para ter uma beleza muito quente e perigosamente atraente sob seu controle, assim como nos filmes de máfia. A garota do clube acrescenta que para isso, os chefes deles precisam de cooperação real e respostas para perguntas sobre o quanto essa garota está sofrendo agora. O bandido sorri e diz que nada realmente aconteceu com a garota porque um idiota estragou tudo e conseguiu escapar. Essa é a reviravolta. Barry ouve atentamente a conversa deles e finalmente entende quem está por trás de todo esse golpe sujo. O quebra-cabeça finalmente se encaixa. Ele também entende por que essas pessoas vieram até ele depois que ele parou aquele golpe médico no hospital. É claro que está conectado. A garota pergunta quem é a voz dele, acrescentando que ela simplesmente não quer nunca mais cruzar caminhos com essa pessoa, medo e ódio em um só. O bandido sorri novamente e diz que nunca diria a um estranho para quem ele trabalha, uma espécie de voto de silêncio. Logo, outro bandido entra na sala e diz que conseguiu chegar a um acordo com o pessoal do hotel, o que significa que o casal já está se preparando para a festa de aniversário. A intriga cresce. O bandido principal diz que eles precisam se apressar porque se atrasarem, o chefe os punirá severamente, uma bomba relógio. Barry olha atentamente para o bandido principal e deduz que ele muito provavelmente pertence a uma das famílias da máfia, um sinal característico de perigo. Barry pensa consigo mesmo que definitivamente fará esse homem se arrepender, porque ele está lutando pela mulher de quem ele gosta, drama eterno. Barry afirma que descobriu tudo o que precisava saber e pergunta se ele vai ficar aqui, é hora de expor a verdade. Frank sorri e diz que definitivamente não planeja ir a lugar nenhum porque há uma linda garota esperando por ele na rua, romance em um cenário criminoso. Rapidamente voltando a si, ele acrescenta que na verdade está aqui por um senso de dever e portanto continuará a monitorar os bandidos. Cada um tem seus próprios motivos. Barry sai da sala dizendo que se Frank tiver alguma notícia, ele deve avisá-lo imediatamente. Isso é trabalho em equipe de primeira linha. Barry reflete que mesmo que seja o caso, Yamada provavelmente não é a principal vítima. Algo mais profundo e terrível está acontecendo. Ele se pergunta quem mais está lá, quem está sendo caçado, quando ele imediatamente recebe uma notificação do sistema, uma reviravolta inesperada. O sistema informa que uma grande vítima foi encontrada por perto, e se você ajudar, a recompensa será ainda melhor. O incentivo no jogo aumenta. Enquanto isso, um dos canalhas já conhecidos encontra uma nova garota e diz que não esperava vê-la com essas roupas, uma alusão à crise e mudança. Essa garota acaba sendo a professora de Cherry, que tem sérias dificuldades financeiras, um drama escolar típico, mas com toque criminoso. Cherry pergunta ao vilão o que ela deve fazer a seguir, mas ele estende a mão para apalpá-la um pouco, um momento nada agradável. Ela o lembra que ele prometeu que se ela se vestisse com essas roupas, ela receberia um adiamento de mais 3 meses, uma tentativa de negociação. O vilão zomba de Cherry chamando-a de piadista ingênua porque ninguém daria 100 mil por meias pretas. Realismo hardcore.
O parceiro dele acrescenta que se tais coisas fossem possíveis, ela seria a última da fila e recomenda que ela se despeje direta e objetivamente. Cherry diz indignada que lhes foi prometido que se ela cumprisse suas condições, eles a atenderiam. A última esperança. O canalha diz a ela para não ter pressa e acrescenta que eles vieram aqui para discutir todos os assuntos. As negociações acontecem em uma atmosfera tensa. Ele a convida para subir na pista de dança e dançar por apenas 5 minutos, uma condição estranha para negócios. Ele promete que se ela dançar, ele lhe dará um adiamento de 3 meses, ao que Cherry responde que ela não sabe dançar nada sincera e engraçada. O vilão explica que eles esperam uma certa atitude dela para decidir se a ajudam ou não. É tudo sobre controle e poder. Ele pergunta se ela quer que seus alunos ou professores vejam como ela perdeu os prazos. Pressão e chantagem, tudo em um só. Cherry concorda com esses termos, mas declara que não tolerará mais mudanças, uma decisão firme. O vilão sorri olhando em seus olhos e diz que ela não precisa se preocupar, tudo está sob controle. Cherry sobe na pista de dança queimando de vergonha e incrível constrangimento porque ela nunca fez nada assim antes, um momento emocional. O canalha pensa que aqueles que têm empregos oficiais ainda terão que pagar o dinheiro eventualmente, uma dura realidade. Ele também acredita que há potencial para alguns jogos incríveis aqui, o suspense aumenta. Na opinião dele, quando a garota terminar sua performance e vir o vídeo, isso permitirá que ela seja controlada, uma alavanca psicológica. Sorrindo, ele percebe que não achava que seria possível voltar ao jogo mesmo depois de se encontrar em um beco sem saída. Adeus, derrota. Por um momento ele se lembra de como foi enganado no banco e de como sua querida cunhada o abandonou imediatamente quando ele ficou sem dinheiro, um drama pessoal. Cherry tenta não pensar no que tem que fazer para não assumir muita responsabilidade, uma luta interna. Barry de repente sobe no metal e se dirige a ela, dizendo que ela não deve se deixar enganar, um salvador no momento mais necessário. Cherry olha para ele surpresa e pergunta o que ele está fazendo ali, ao que ele responde que essas pessoas estão tentando usá-la, revelando a verdade. O vilão pergunta a ele quem ele é e o que ele está fazendo ali atrapalhando os planos deles. O conflito se intensifica. Barry olha para seu oponente e pergunta se ele já perdeu a memória ou não, acrescentando que ele pode recuperá-la facilmente, uma ameaça com uma leve pitada de sarcasmo. O vilão agiota começa a ficar irritado, percebendo que está diante do homem que o colocou na pior posição, um antagonista clássico. Mas desta vez a realidade dá a Barry mais confiança, e ele diz que uma dívida deve sempre ser paga, um princípio moral. Ele pergunta ao agiota o que ele planeja fazer, ao que Barry responde que dívidas devem de fato sempre ser pagas, uma promessa cumprida. O agiota pergunta mentalmente a si mesmo se esse maldito canalha vai incomodá-lo novamente, o jogo de sobrevivência começou. Barry se vira para a professora e diz que tem algo muito importante a dizer a ela, e que agora é realmente sério. Ele explica que se ela tiver evidências de que aqueles que lhes deram o empréstimo estabeleceram uma taxa de juros astronômica e usaram métodos violentos, então tudo isso pode ser contestado e o dinheiro devolvido. Cherry pergunta a ele com surpresa e descrença se essas palavras são realmente verdadeiras, porque ela simplesmente não acredita que possa ter tanta sorte em uma situação tão difícil. O parceiro do AJ observa ceticamente que tudo isso lhe parece algum tipo de engano, já que todos os contratos foram assinados no papel e tudo foi feito de acordo com a lei. Barry, sem perder a confiança, diz que se ele descobrir que seu oponente está envolvido em esquemas ilegais de dinheiro, escondendo-se atrás de empréstimos ou cometendo fraudes, então as consequências serão muito piores. Aproximando-se, ele pergunta ao canalha, parceiro dos agiotas, se o banco recusou o empréstimo a ele e diz que uma investigação precisa ser realizada para entender de onde ele obteve tal capital. O fornecedor gradualmente começa a ceder sua posição e afirma que neste caso ele pode pelo menos devolver parte do dinheiro ele mesmo. Barry olha para ele severamente e exige que ele explique suas palavras de forma mais clara e alta, como se estivesse verificando se ele está tentando fugir da responsabilidade. Os nervos do vilão falham, ele foge em pânico gritando que não vai pegar mais dinheiro e pede a Cherry para não se envolver com ele no futuro. Depois de algum tempo, Barry e Cherry saem da boate e ela o agradece por salvá-la dessa situação perigosa. Barry finalmente se apresenta completamente, declarando seu nome e sobrenome e tenta entender por que a estudante precisava de tanto dinheiro. Cherry explica que seu pai sofreu um acidente e precisa urgentemente de dinheiro para o tratamento, mas ela não conseguiu ganhar de outra forma. Barry adverte que ela precisa ser muito mais cuidadosa no futuro porque há muitas pessoas por aí que querem tirar vantagem de alguém tão ingênuo quanto ela. Cherry admite tristemente que sempre ensinou seus alunos a não se envolverem com pessoas duvidosas, mas quando ela mesma se viu em apuros, não conseguiu resistir e caiu nessa armadilha. Ela também se considera um fracasso, mas Barry imediatamente diz a ela que ela não deve se culpar pelo que aconteceu. Ele acrescenta que já é tarde e chama um táxi para levá-la à universidade, mas Cherry pede para ele não fazer isso. Ela explica que não poderá voltar às 3 da manhã com roupas tão inadequadas e se sente desconfortável.
Barry pergunta para onde ela vai então, e Cherry acena com a cabeça dizendo que não tem outra escolha. Barry decide levá-la para um lugar seguro, e logo um hotel decente aparece na frente deles onde eles podem ficar. Eles caminham cuidadosamente, tentando não chamar a atenção para si mesmos e não deixar que ninguém os siga. Aproximando-se da recepção, Barry pede ao funcionário para ajudar a reservar um quarto para eles. O funcionário responde que levará um pouco de tempo, enquanto sua parceira, cansada, boceja por perto. No entanto, depois de algum tempo, a garota cansada volta o olhar para Barry e imediatamente congela de surpresa, como se reconhecesse alguém muito importante. Olhando mais de perto, ela percebe que não há margem para erro e o observa atentamente enquanto ele conversa com Cherry. Barry tenta transmitir algumas informações importantes para ela, mas ela de repente o chama de forma muito afetuosa, o que causa um leve constrangimento. A garota começa a sentir vergonha e percebe que disse isso completamente inconscientemente, simplesmente em gratidão por ele tê-la salvado. Enquanto isso, duas funcionárias do hotel conversam entre si e a gerente pede à colega para prestar atenção especial a Barry. Ela mostra a ela as fotos em seu telefone e diz que esta é a mesma pessoa sobre a qual eles foram avisados com antecedência. A recepcionista olhou atentamente para a foto, depois voltou o olhar para Barry e percebeu que ele realmente é a mesma pessoa. Sussurrando, uma das garotas diz à colega que é ele e a situação fica tensa. As garotas consultam entre si decidindo o que fazer para sair dessa situação difícil. Barry pergunta surpreso se a reserva do quarto ainda não está pronta, momento em que a gerente se adianta para explicar a situação. A gerente sorri e diz que o quarto que eles reservaram não está mais disponível, mas eles têm suítes temáticas que estão dispostos a oferecer gratuitamente. Depois disso, a recepcionista corre escada acima em velocidade incrível para preparar esse número temático. Cherry diz que nunca encontrou um serviço assim, ao que Barry responde que provavelmente é algum tipo de golpe para forçar o pagamento. A gerente sorri e afirma que o hotel deles nunca se envolve em tais golpes e pede que eles a acompanhem para inspecionar o quarto. Barry olha para a gerente cuidadosamente e diz que concorda em verificar o quarto antes de fazer o check-in. A gerente os acompanha e diz que eles podem se sentir em casa aqui. Enquanto isso, Frank, que também está no hotel, está conversando com sua nova amiga que está se perguntando se é possível comprar velas especiais aqui. Olhando ao redor, ele de repente nota Barry, mas decide não cumprimentá-lo para não estragar o momento. Barry, enquanto isso, se despede de Cherry e acaba no andar certo, indo para o quarto. A gerente explica que este andar é para quartos temáticos e agora eles podem subir aqui diretamente do primeiro andar. Barry olha ao redor surpreso e se pergunta por que este quarto temático parece tão sério e incomum. A gerente explica que eles terão tudo o que precisam à disposição, uma cama d'água, uma cadeira suspensa e uma banheira para 2 pessoas. Cherry, enquanto isso, decide dar uma olhada nos outros quartos, abre uma das portas e de repente congela no lugar, gritando alto de surpresa. Barry se aproxima, pergunta o que aconteceu e decide descobrir por si mesmo o que exatamente confundiu tanto sua companheira. Acontece que este quarto contém todo tipo de dispositivos para jogos temáticos de natureza bem adulta, o que claramente a chocou. Cherry tenta descobrir com a gerente o que tudo isso significa, ao que ela explica com um sorriso que todos os consumíveis são descartáveis, completamente seguros e são rigorosamente higienizados. Barry tenta esclarecer tudo e diz que não estão alugando o quarto para tais fins, mas a gerente observa que se precisarem de algo, podem sempre ligar. Logo depois disso, a moça sorridente abre a porta para sair para o corredor, deixando Barry e Cherry sozinhos. Barry se vira para sua companheira e diz que precisa resolver seus assuntos e que só precisa ficar neste quarto estranho por uma noite. Cherry toca gentilmente seu cotovelo, tentando segurá-lo um pouco. Ela diz que quer lhe contar algo muito importante que pode interessá-lo. Barry fica tenso ao ouvir isso e diz que a está ouvindo atentamente. Cherry diz que realmente quer se desculpar por aquela situação com a irmã dele, pois não sabia que ela estava sendo instigada. Barry fica aliviado ao perceber que o principal problema é que Cherry está atormentada pela culpa. Ele diz a ela que já falou com a principal participante dessa história e que a irmã dele se mudou para um apartamento separado, então não há com o que se preocupar. Cherry pergunta se ela pode descobrir o endereço da irmã dele, pois gostaria de conversar com ela pessoalmente. Barry diz que não tem problema em confiar essa informação a ela, pois a considera uma pessoa confiável. Depois de um tempo, ele finalmente entra no elevador e se encontra no primeiro andar, onde uma pessoa familiar já o espera. Frank diz que parece ter encontrado o ponto fraco de Barry, mesmo sem ter tentado procurá-lo. Barry pergunta o que ele está fazendo ali, ao que Frank afirma que ele mesmo viu Barry levar uma garota para o hotel. Frank acrescenta que pode compartilhar uma boa receita para melhorar a saúde, inclusive a saúde íntima. Barry diz que acabou de encontrar uma amiga da irmã dele e queria ter certeza de que ela estava bem instalada. Frank sorri e diz que sabe como é, amiga da irmã de dia, não mais amiga à noite. Neste momento, a gerente do hotel se aproxima deles e se dirige a Barry em um tom bastante formal. Ela pergunta se eles já estão de saída e se houve algum problema com o serviço. Barry diz que não planejava ficar ali e tenta descobrir qual é o problema com sua localização.
A gerente começa a dizer nervosamente que Barry apareceu inesperadamente e que se algo não tivesse à altura, eles arrumariam. Barry a olha surpreso e pergunta de que tipo de inspeção ela está falando. A gerente responde que pensou que ele tivesse vindo justamente para isso. Barry diz que não entende nada e a gerente o olha confusa. Ele pergunta por que ele deveria verificar alguma coisa neste hotel. A gerente responde que ele é agora o maior acionista. Ela explica que um aviso oficial chegou recentemente e ela assumiu que ele tinha vindo para uma inspeção. Neste ponto, Barry recebe uma notificação do sistema sobre uma recompensa por adquirir participação majoritária neste hotel. Frank ri e diz que Barry sabe se divertir. Ele se aproxima e acrescenta que não teria pensado em comprar um hotel inteiro para que ninguém deixasse rastros. Barry contata a gerente e pede que ela verifique minuciosamente esse cara e seus acompanhantes, e em caso de violações, não os deixe fazer o check-in. A gerente afirma imediatamente que cumprirá essa solicitação. Frank pede a Barry que tenha piedade e diz que já comprou todos os adereços e não quer decepcionar seu companheiro. Ele então se vira para a gerente e assegura que ela não precisa se preocupar. Ele estava apenas brincando, pois é próximo do chefe deles. Barry, enquanto isso, sai, olha ao redor e percebe que tem muito trabalho pela frente. Depois de um tempo, ele vai ao hospital visitar a tia de seu melhor amigo. Ela pergunta a ele como está o ensopado, ao que ele responde que parece que voltou no tempo. A tia do amigo diz que agora está saudável, pode dançar de novo e que até os velhos pedem o número dela. O amigo de Barry diz a ele que devolverá o valor restante pelo mesmo canal para se livrar das dívidas de vez. Barry pergunta se ele realmente pretende devolver o valor total e aconselha que seria melhor gastá-lo em um casamento com a moça. Yamaguchi diz que é melhor não lembrá-lo disso, pois ele está tendo algumas dificuldades. Barry diz que se há algo que vale a pena falar, é melhor compartilhar logo. Yamaguchi admite que sua namorada começou a evitá-lo e tem agido de forma estranha ultimamente. Barry pergunta se ela ainda trabalha na mesma concessionária. Depois de alguns momentos, ele se levanta e sugere que eles olhem os carros e deem uma volta. Algum tempo depois, eles se encontram em uma concessionária de carros de luxo localizada em um prédio alto. Barry e Yamaguchi caminham pelo salão principal e olham carros caros, cada um custando uma fortuna. Uma garota de Yamaguchi chamada Sara os cumprimenta e pergunta o que eles estão fazendo ali. Yamaguchi diz que veio ver os carros e pergunta se ela precisa de ajuda com as vendas. Sara responde feliz que tem um tempinho para passear e conversar sobre carros. Yamaguchi nota uma marca estranha em seu joelho e pergunta o que é. Sara imediatamente fica nervosa e diz que apenas se machucou um pouco no trabalho e que não é nada sério. Yamaguchi pergunta como isso aconteceu, mas a garota pede que ele pare o interrogatório. Depois de um tempo, duas garotas se aproximam dela por trás e perguntam zombeteiramente se ela está perseguindo um cara rico. Elas também acrescentam que a fizeram carregar materiais pesados, ao que Yamaguchi pede que falem com respeito. Ele se vira imediatamente para ela e pergunta se essas duas garotas são realmente suas colegas, ao que Sara responde que é exatamente o caso. Barry intervém na conversa e pergunta a Sara com um sorriso desde quando ela começou a trabalhar em uma clínica de cirurgia plástica, porque suas colegas parecem bonecas típicas de vitrine. As garotas começam a sorrir com arrogância, ignorando suas provocações, e falam sobre se lembrar do pobre namorado de Sara com quem ela está saindo. Sara pergunta diretamente por que, sendo tão ricas, elas não querem compensá-la pelos danos aos materiais que ela quebrou no dia anterior. Uma das garotas responde que Sara não conseguiu se manter em pé e caiu, quebrando tudo sozinha, e portanto não há nada a pedir a elas. Outra colega começa a rir alto e a chama de mendiga que tentava tirar dinheiro de estranhos. Sara diz com reserva que acidentalmente derrubou o balcão ao passar, e por isso tudo caiu. Na verdade, tudo não foi assim. Suas colegas a empurraram deliberadamente para que ela caísse e quebrasse os materiais. Assim que Sara bateu os joelhos, suas colegas começaram a provocá-la e dizer que agora ela devia dinheiro pelos materiais danificados. Yamaguchi diz que agora entende de onde vieram os hematomas e arranhões e observa com simpatia que deve ter doído muito. As colegas começam a atacar agressivamente Sara, dizendo que ela não deveria fingir ser uma vítima e uma garota pobre. Yamaguchi exige que elas peçam desculpas imediatamente e diz que elas não deveriam se meter em problemas. Ele começa a insistir em seu ponto e diz que não permitirá que insultem sua namorada e que elas são obrigadas a pedir desculpas a ela. Uma garota da empresa deles olha para ele surpresa e pergunta se ele enlouqueceu, ameaçando processá-lo. Para interromper o conflito crescente, o gerente da loja aparece e exige saber o que está acontecendo ali. Ele também pergunta com raiva quem ousou tocar em suas funcionárias. Uma das garotas afirma que foi agarrada pela mão e que ficou muito assustada por causa disso. Neste momento, Abigail aparece na sala e imediatamente nota Barry no meio de toda essa comoção. Ela se aproxima dele e pergunta surpresa como ele foi parar ali e o que ele está fazendo. Barry a olha confuso e faz uma contra-pergunta, sem entender o que está acontecendo. Abigail diz que veio ajudar o pai com a aprovação do contrato e pergunta sobre o que era o conflito. O gerente da loja e duas funcionárias arrogantes olham para Barry e seus amigos com suspeita e raiva.
O gerente exige que eles peçam desculpas aos seus funcionários e resolvam a situação. Barry responde que não vão pedir desculpas, acrescentando que o gerente é claramente doente mental se ele pensa seriamente isso. O gerente diz que se ele não for tratado com respeito, então ele também não será educado. Abigail diz com fria calma que se ele pretende continuar nesse tom, então ela assumirá todas as consequências. O gerente pergunta espantado o que ela quer dizer e por que tais ameaças. Abigail responde que o acordo deles poderia ser facilmente desfeito se o gerente realmente insistisse nesse tipo de comportamento. O gerente se pergunta quem é esse cara que deixa Abigail tão irritada e protetora dele. Enquanto isso, as garotas dizem que não podem pedir desculpas a essa garota pobre porque seria muito humilhante. O gerente percebe que perder o contrato com a família de Abigail poderia custar ao salão milhões em lucros. Uma das garotas muda rapidamente de tom e diz que se ele for gentil com elas, elas retribuirão. Outra faz uma cara de flerte e diz que sempre podem oferecer a ele o que ele mais quer. O gerente afirma que suas garotas não têm culpa nessa situação e que se algo acontecer elas podem contatar a polícia. Abigail, com uma expressão impassível, diz que nesse caso ela revoga o contrato deles. Barry a impede e diz para ela não ir tão longe. Logo depois disso, ele se vira e se afasta do conflito. Abigail observa suas ações confusa, e o gerente fica aliviado por um escândalo ter sido evitado. Barry sai com seus amigos e começa a pensar em seu próximo passo. Abigail pede desculpas a ele e diz que não queria colocá-lo em apuros, mas Barry responde que não é problema para ele. Abigail admite que não esperava que ele fosse tão gentil e simplesmente deixasse essas pessoas irem. Barry pergunta a ela com interesse se ela realmente achava que ele estava se vingando de todos os seus inimigos, ao que Abigail responde que essa era exatamente a impressão que ele dava. Yamaguchi confirma as palavras de Abigail e diz que ela está absolutamente certa. Barry sorri e observa que é ela quem é realmente gentil ali. Enquanto isso, as funcionárias cochicham entre si e dizem que esta noite se vingarão de seu chefe por tudo o que ele fez. Neste momento, o telefone do gerente toca subitamente e ele se apressa em atendê-lo para descobrir o que está acontecendo. A mensagem que ele recebeu o fez ficar em silêncio e encarar a tela em horror. Ele se pergunta em pânico se todos os seus suprimentos de carros foram realmente cortados. Olhando a lista de marcas que não serão mais fornecidas, ele percebe que está simplesmente condenado à falência. Ele percebe que cada pedido perdido lhe custará perdas colossais e pagamentos. Uma sensação de choque completo o atinge, e ele percebe que tudo está desmoronando. Enquanto isso, uma das funcionárias o provoca perguntando se ele perdeu a fala. O gerente enfurecido grita com elas, e exige que saiam de sua vista imediatamente. Ele aponta para a segunda garota e diz para ela também limpar e não voltar ao salão. Barry sorri neste momento e diz à sua companheira que ela só precisa esperar um pouco e uma compensação generosa não demorará a chegar. Depois de um tempo, eles entram no carro e seguem seus caminhos. Sarah diz a Barry que ele acabou de oferecer a ela um carro muito bom e pergunta se ele tem medo que ela o bata. Barry responde que queria testar o carro antes, momento em que Sarah estreita os olhos e pergunta se ele está tentando torná-la sua motorista pessoal. Barry admite que é exatamente isso que ele está tentando alcançar, acrescentando que lhe fornecerá excelentes condições e garantias sociais no mais alto nível, ao que Sarah concorda imediatamente. Yamaguchi diz que se ela tivesse contado a ele antes sobre aquelas garotas horríveis na concessionária, ele nunca teria deixado suportar tal abuso. Sarah explica que sabia da doença da mãe dele, por isso não queria incomodá-lo, entendendo o quão difícil era para ele. Ela acrescenta que apenas queria vivenciar aquele momento, pois para ela foi apenas um mal-entendido trivial. Barry diz que pode contratar as duas como suas motoristas, desde que não se distraiam. No entanto, depois de algum tempo, ele percebe que um incidente sério está prestes a acontecer na estrada. Ele entra em pânico e grita para Sarah que há um carro bem na frente dela e que ela precisa urgentemente olhar para frente. Sarah pede desculpas imediatamente ao seu novo chefe, admitindo que cometeu um erro por descuido. Depois de um tempo, eles chegam ao prédio principal onde trabalha uma velha amiga de Barry. Jean sai, e vendo Barry, o chama de bastardo por ainda não a reconhecer. Ela também diz que ele estava com tanta pressa para ela sair e agora ela quer saber o que aconteceu. Barry apresenta Sarah a Jean e diz a ela que Jean agora será sua nova motorista pessoal. Jana sorri e diz que faz muito tempo que ela não tem um privilégio tão sério quanto ser motorista pessoal. Sarah acrescenta que Barry já preparou um carro novo para ela, que parece e anda absolutamente incrível. Jana abraça Barry e diz que pelo menos ele tem consciência, já que não é à toa que ele a faz ir e vir alugando um bom escritório. Barry diz que está feliz em dar uma olhada em seu novo local de trabalho, mas primeiro precisa atender uma ligação. Ele vê que a Cherry está ligando e depois de atender pergunta o que aconteceu. Ouvindo as palavras dela, ele fica surpreso ao saber que o Jeff, de alguma forma, acabou no dormitório da irmã dele. Sem pensar duas vezes, ele diz que precisa resolver um assunto imediatamente e que seria melhor ele e a Zana darem uma volta e se conhecerem melhor. Barry se vira rapidamente e vai em direção ao dormitório das garotas para chegar ao lugar certo. Zana o observa com um olhar terno e pensa que da próxima vez ela não vai deixá-lo escapar tão facilmente.
A ação se move para um dormitório feminino onde Barry e a irmã do Yamada têm vivido pacificamente todo esse tempo. A faxineira persegue o irritante Jeff e grita que vai acabar com esse patético bastardo que ousou entrar no dormitório das garotas. Cherry protege Jeff e afirma que ele é seu aluno, mas a faxineira não acredita nela. Ela declara que nenhum aluno normal arrombaria fechaduras e avança. Jeff pula para trás na esperança de encontrar proteção e acidentalmente esbarra em Barry. Ele olha para cima horrorizado e percebe que quem está na sua frente é exatamente a pessoa que ele definitivamente não quer ver agora. Barry agarra o braço dele imediatamente para que o malandro não possa fugir. Ele pergunta para onde ele vai correr e Jeff entra em pânico e responde que se não soltarem, o braço dele vai quebrar. Depois disso, Barry o olha atentamente e entende que terá que interrogá-lo. Sem deixar Jeff dizer uma palavra, ele sela a boca dele com uma forte bandagem. Cherry observa o que está acontecendo surpresa, mas decide não interferir porque tudo parece muito estranho. Há algum tempo, Jeff estava perto da entrada do dormitório e pensava em seu plano. Reunindo suas forças, ele decidiu entrar para executar seu plano maligno. Infelizmente, ele não foi cuidadoso o suficiente. Cherry o notou imediatamente. Jeff, olhando ao redor, chegou a um dos quartos, certificando-se de que ninguém o seguia, tentou arrombar a fechadura com uma agulha. No entanto, ele foi estúpido demais para perceber que estava sendo observado de perto o tempo todo. Cherry diz que depois disso ela trouxe o zelador e contatou Barry imediatamente. Ela diz que Jeff pegou alguns documentos do quarto da irmã de Barry e os entrega a Barry. Barry olha atentamente os documentos e percebe que eles não têm nada a ver com a irmã dele. Ele diz a Cherry que essas coisas não pertencem à irmã dele, ao que ela responde que foram tiradas do quarto 207. Barry informa calmamente que a irmã dele mora não no quarto 207, mas no quarto 209. Cherry o olha em choque e, a princípio, não consegue acreditar que se enganou tão tristemente. Depois disso, ela remove a bandagem do rosto de Jeff e admite que o entendeu mal. Jeff imediatamente fica nervoso e diz que se não for permitido explicar, todos enfrentarão sérias consequências. Barry de repente larga a revista e sente que algo muito estranho está acontecendo aqui. Ele pergunta a Cherry se a irmã dele sabe que esse cara tentou entrar no quarto dela. Barry diz que precisa ligar para a irmã dele e descobrir tudo, ao que Jeff responde desafiadoramente que é assunto pessoal dele. Uma policial aparece de repente no corredor e pergunta quem chamou a polícia. Uma policial chamada Tina ouve atentamente todas as testemunhas e entende que a situação claramente não é simples. Jeff a chama de tia e Tina adivinha que o cara claramente foi pego fazendo algo sério. Depois disso, ela diz que uma investigação oficial precisa ser iniciada para descobrir quem está certo e quem está errado. Ela então olha para Barry e congela em surpresa por um momento. Acontece que Tina e Barry já se conhecem, e no passado eles tiveram amizades bastante próximas e laços românticos. A cena se move para a delegacia onde o interrogatório acontecerá. Barry se sente extremamente desconfortável nesta cadeira, mas não tem outra escolha. Jeff e Yamada também estão ao lado dele enquanto Tina tenta descobrir o que está acontecendo. Em voz severa, ela diz que ambos os lados precisam falar se tiverem algo a dizer. Yamada pede desculpas e diz que está retirando os pedidos que apresentaram recentemente. Imediatamente depois disso, ela diz que estão indo embora, mas Jeff protesta e afirma que deveriam receber compensação e um pedido de desculpas. Ele continua insistindo enquanto sua histeria se intensifica a cada segundo que passa. Ele também diz que agora não consegue nem levantar a mão depois de ter sido espancado. Yamada pergunta severamente se ele já não fez o suficiente e agora quer ainda mais. Ela também acrescenta que por enquanto ficará em silêncio sobre os documentos, lembrando que os pais dele lhe forneceram assistência adicional todo mês. Uma Yamada irritada diz que agora dirá aos pais dela para cancelar esses pagamentos também. Jeff começa a mentir e diz que se aprofundou nos documentos para ajudá-la. Yamada diz que seria de grande benefício se ele simplesmente não interferisse no trabalho dela. Tendo se acalmado um pouco, ela pergunta se está tudo bem com ele, acrescentando que pode levá-lo ao hospital. Jeff diz que na verdade está bem porque o braço dele está curando bem rápido. Barry diz que se a declaração for retirada, significa que ele pode ir embora para cuidar de seus próprios assuntos. Tina o para abruptamente, perguntando quem disse a ele que ele poderia ir. Ela também diz que a recusa em apresentar uma queixa é apenas uma infração administrativa menor, mas se o certificado indicar ferimentos mais graves do que leves, então isso já é responsabilidade criminal. Tina também pega as algemas e diz que neste caso ela pode detê-lo facilmente. Barry pergunta à interlocutora se há algum resultado do exame, ao que ela responde que ainda não tem os resultados. Cherry está atrás da porta, tentando descobrir o que está acontecendo, esperando que sua amiga não seja detida. Incapaz de suportar a tensão nervosa, ela abre a porta e diz que pode confirmar tudo o que for necessário. Cherry fala sobre o que exatamente Barry fez e pergunta a Tina se isso poderia afetar de alguma forma a decisão de prendê-lo. Durante essa conversa emocional, ela chama Barry por um nome bastante carinhoso, o que intriga seriamente Tina. Barry agradece à professora pela ajuda, dizendo que vai resolver sozinho e que se precisar de uma testemunha, eles sabem onde encontrá-la.
Sherry sai timidamente dizendo que foi escrever um relatório e que, se precisar, pode ligar para ela. Imediatamente depois disso, ela sai e fecha a porta atrás de si, deixando-os sozinhos. Tina imediatamente começa a provocar o protagonista, chamando-o pelo mesmo nome diminutivo. Ela diz que agora sabe qual é o gosto dele e não se surpreende nem um pouco por ele não ter escrito para ela por tantos anos. Barry diz a ela com um sorriso que, na verdade, foi ela quem o dispensou. Olhando para ela, ele entende que ela foi um dia seu primeiro amor, mas em termos de status, ela era sua superior. Tina sorri e diz que ele não valoriza sua própria garota e a trocou por uma garota do ensino médio, ao que Barry responde que não tem nada com Cherry. Depois de algum tempo, a colega de Tina chega e diz a ela que os resultados do exame chegaram, após o que ela agradece a ele. Ela também afirma que ele tem sorte porque os danos que ele causou nem são leves. Barry pergunta a ela se isso significa que ele pode ir cuidar de seus assuntos, ao que ela responde que ele deve ficar com ela por enquanto. Tina diz que está apenas terminando o turno dela, o que significa que ele deve ir com ela e ajudá-la com as compras. Depois de algum tempo, a cena se move para uma das casas grandes onde Tina mora. Entrando no apartamento, ela tira os sapatos e pergunta a Barry por que ele está parado, recomendando que ele siga em frente. Barry diz a ela que eles deveriam ir às compras, mas por algum motivo acabaram na casa dela. Tina diz que não vai às compras com o uniforme da polícia e precisa se trocar para roupas civis. Ela também pega a mão dele e diz que agora pode usar a ajuda dele. Barry olha ao redor e diz que ela tem uma bagunça aqui. Tina diz que ele tem um olho muito aguçado e é por isso que ele deveria ajudá-la a limpar. Barry pergunta a ela se esse é o único motivo pelo qual ela o trouxe aqui, então cai na cama e diz que ele frequentemente ajudava quando eram crianças. Barry decide ceder um pouco, enquanto Tina pergunta a ele quantas garotas ele teve ao longo dos anos. Ela também pede que ele responda honestamente e nem pense em enganá-la. Barry fala sobre como ele só namorou uma garota de verdade e eles ainda terminaram. Tina reage a isso de forma bastante previsível e avança para punir Barry por sua honestidade. Barry pergunta a ela por que ela está agindo assim, ao que a garota responde que, aliás, ela não namorou ninguém durante todo esse tempo. Barry pergunta a ela se mesmo depois de um término não se pode amar livremente, insinuando que isso prejudica a demografia. Tina pergunta ao protagonista por que ele sequer pensou que eles terminaram, ao que ele responde que ela simplesmente desapareceu sem dizer uma palavra. Barry decide descobrir o assunto e pergunta a ela onde ela foi então, dizendo que ele fez um escândalo, mas ainda assim não descobriu nada. Tina diz que se ele realmente quer saber, ele deveria ajudá-la a dobrar a roupa primeiro. Barry percebe que não tem outra escolha se quiser obter as informações valiosas e começa a tirar sua roupa íntima. Alguns momentos se passam e ele descobre que esteve sob vigilância constante de uma câmera de vídeo o tempo todo. Tina sorri e diz que ligou a câmera acidentalmente e agora tem provas incriminadoras de primeira classe. Barry começa a ficar um pouco irritado e diz que Tina acabou de armar uma armadilha para ele. Tina nem tenta fingir ser uma garota inocente e apenas sorri brincando olhando para seu amante. Ela continua a provocá-lo e diz que ele provavelmente não quer que seus amigos saibam que tipo de pessoa ele realmente é. Barry fala em desistir e pergunta a ela o que ela realmente quer. Tina diz que ainda não decidiu, mas na próxima semana eles definitivamente irão escolher um presente para o pai dela. Barry se faz de difícil e diz que se tiver tempo, com certeza irá, mas Tina diz que ele definitivamente encontrará tempo. Imediatamente depois disso, ela se levanta e diz que eles deveriam ir às compras. Olhando para as roupas penduradas nos cabides, ela recomenda que ele escolha o que gostaria de ver nela. Antes de fazer isso, ela sopra a poeira dos pequenos óculos que estão sobre a cômoda. Colocando os óculos, ela diz que pode tentar a imagem de uma irmã mais velha rigorosa ou de uma garota fofa da escola. Sua conversa romântica é interrompida pelo toque alto do telefone e Tina reclama que é um péssimo momento para ligar. Depois de atender a ligação, ela descobre que há um pedido urgente de reforços policiais e diz que estará lá muito em breve. Barry a olha com um sorriso e diz que agora ela definitivamente não tem tempo para ir às compras. Tina aponta para a janela e diz que a emergência aconteceu bem ali e pode ser vista até daqui. Barry vai até a janela e olha ao redor tentando descobrir o que aconteceu, imaginando se foi um incêndio ou uma briga. Depois de um tempo ele percebe que foi enganado novamente e se vira, mas Tina já o espera ali. Sem pensar duas vezes, ela beija o protagonista, aproveitando sua ingenuidade. Sorrindo, ela diz que a emergência aconteceu bem aqui e aponta para os lábios dela. Ao se dirigir para a saída, ela diz que a única coisa que importa para ela é que ele não se esqueça dela. Colocando um boné de policial, ela declara que vai administrar a justiça nas ruas desta cidade. Barry a observa atentamente, percebendo que essa garota é realmente incrível e de bom coração. Ele também diz que ela tem ideias e motivos bastante realistas porque ela é uma tola. Sentindo-se um pouco cansado, ele se espreguiça e diz que terá que se dedicar a alguns negócios reais. A cena se move para enormes arranha-céus onde, neste momento, importantes assuntos financeiros estão sendo realizados. Os figurões do mundo financeiro se dirigem a Barry e perguntam sobre o motivo da reunião urgente e qual problema precisa ser resolvido.
Barry diz que veio apenas para dar uma bronca em todos eles. Eles perguntam o motivo, e ele afirma que eles controlam o mercado financeiro de metade do Distrito Sul, mas não conseguem encontrar uma pessoa. Os figurões financeiros dizem que encontrar pessoas realmente não é o perfil deles, porque eles não lidam com grupos da máfia. Eles também dizem que quando se trata de coletar informações sobre empresas, nenhuma agência pode superá-los, e Barry sorri. Ele diz que desta vez não haverá competição e ele investirá 10 mil em cada uma das empresas para que criem um departamento especial que trabalhe apenas para ele. Os chefes de conglomerados perguntam se ele está falando sério em investir somas tão enormes neles. Barry diz que está completamente sério, mas eles têm que fazer exatamente como ele quer. Os chefes de empresas dizem que ele pode ter certeza de que é importante para eles que nenhum segredo permaneça oculto. Eles também acrescentam que, se necessário, eles serão capazes de descobrir qual banheiro está disponível em qualquer empresa no momento. Barry fala sobre apresentar uma empresa francesa de energia renovável. Enquanto isso, a cena se move para um dos hotéis de luxo, onde neste momento eventos muito duvidosos também estão acontecendo. Uma garota elegantemente vestida dá uma massagem em Frank e pergunta se ele está bem. Frank diz que hoje se sente incrivelmente lento e não conseguirá agradá-la com sua força masculina. A garota sorri e diz que se ele quiser ser um participante passivo, ela tomará tudo em suas próprias mãos. Frank tenta se livrar das garras dela e pergunta o que diabos ela está fazendo. Uma garota aparentemente doce declara que o hotel lhes forneceu um monte de brinquedos e às vezes vale a pena experimentar tudo. Frank diz que só abre mão do corpo dele depois de morto e tenta fugir, mas falha. Depois de um tempo, seus gritos altos são ouvidos por toda a área e todos só podem sentir pena dele. Após procedimentos bem dolorosos, ele sai para o corredor para pelo menos recuperar as forças de alguma forma. Uma funcionária do hotel oferece uma poção curativa que fortalece bastante o corpo. Frank pergunta se eles têm esse tipo de serviço no hotel, ao que a moça responde que é uma ordem do chefe. Frank bebe tudo de uma vez e diz que o chefe dele sempre cuida dele do melhor jeito possível. A funcionária lembra que Barry disse que tinha um amigo com gostos específicos e pediu para ela preparar mais acessórios. Foi ele quem pediu para colocar mais vitaminas no caldo para o Frank não estragar a saúde. Barry sorri e entende que depois dessa apresentação, Frank vai lembrar desse hotel caro para sempre e vai falar menos. Enquanto isso, um dos bandidos se vira para os seus capangas e exige que eles se comportem com o máximo de cuidado. Ele afirma que devem carregar a carga com mais atenção, porque se deixarem cair, vão pagar até a aposentadoria. Frank desce e nota que por algum motivo tem bandidos do grupo do Grey por ali. Ele pergunta para o gerente o que está acontecendo, ao que ele responde que um cliente comprou o andar inteiro e quer dar uma festa de aniversário. Frank olha bem para a decoração e adivinha que a festa é para a amada. O gerente pergunta se ele conhece a moça, ao que ele responde que é um feriado para a namorada do chefe dele. O gerente tenta entender o que ele quer dizer, mas Frank afirma que esse cara decidiu competir com o acionista principal do hotel. O gerente entende de quem estamos falando e pergunta se o feriado deve ser cancelado. Frank sorri e diz que de jeito nenhum tais feriados devem ser cancelados, é melhor aproveitá-los com o máximo de efeito.